Zé Luiz Les diz boa tarde, está entrando no ar mais um Joga nas 11. É muito legal ter você com a gente para conversar sobre futebol com muito bom humor e muita informação também, tá? Então que bom que você está aí, porque ó, assunto aqui não falta. Como o nosso diretor é santista, a primeira manchete é Santos. Hoje falamos sobre a atuação do Neymar na primeira vitória do Santos no Brasileirão. Vai ser legal, né? Sobre a crise no Flamengo, né? Nesse início de ano perdeu de novo mais uma taça. As semifinais do Paulistão, os 2 jogos de amanhã e depois, que nós vamos transmitir ao vivo. Tem entrevista, inclusive, exclusiva com o Rômulo, que é um dos artistas desses 4 jogos, né? O Rômulo do Novo Horizontino. Também a repercussão da chegada de mais um jogador para o Corinthians, que é o Lingard. Lembra do Lingard? Ele lembra que ele tem 2 A's, né? Lingard. Enfim, vamos ver o que vai dar, né? E um cara a cara que eu adoro fazer, porque eu não participo, do clássico Palmeiras e São Paulo. Para isso, já apresento quem está aqui. Como eu falei do Santos, ele está feliz, chegou aqui sambando. Eu estou falando do Bira. Palmas para o Bira. Curioso que hoje eu tô de Red Bull Bragantino, terror do interior, tá? Mas, Zé, tô feliz, né? Pô, nunca tô, então hoje eu tô. Finalmente ele tá de bom humor, né? Vamos aproveitar, hein, audiência? Eu falo. Aproveita que hoje eu tô sorrisão. Futebol, gente, é uma lição de vida. Você tem que aproveitar os bons momentos, porque os ruins chegam. Aí você não tem que se catastrofizar com os ruins, inventei uma palavra, com os ruins, porque os bons voltam. Enfim, é tudo, né, Dan? Exatamente. Danilo Soto! É louco, boa tarde a todos, rapaziada. Que bom estar aqui com vocês novamente. Estamos na área. Estive na Vila Belmiro ontem e vou trazer um pouquinho da minha visão do torcedor santista também, Zé. Boa, boa. Eu tenho aqui do lado um sofá feminino com 2 garotas que eu adoro. Primeiro que elas entendem muito de futebol e segundo que elas são gente boa pra caramba. Primeiro, ó, aqui com sua camiseta especial do esporte, Gil Moura tá aqui, senhora. Oi, gente, boa tarde. Obviamente vim de Leãozinho, porque esse final de semana tem o jogo de ida da final do Pernambucano. E é isso, né? Dedé que me aguarde aqui, ó, alvirrubro, da nossa produção aqui. Nossa, se o esporte ganhar, eu vou ficar muito feliz, minha gente, é isso. Ela vem com uma jaqueta dela, eu já conheci essa jaqueta. Eu tenho uma vontade de afanar e pegar pra mim, mas não vou fazer isso, porque, como eu falei, eu gosto muito dela. Gabi Martins tá aqui! Olha Saudade. essa jaqueta! Aqui, ó. Cara, é tua Nigéria. Ô, Zé, a cara mas do eu Zé acho que, também. assim, eu posso te emprestá-la. Acho que serve pra você, eu acho inclusive. que serve, será? Acho que sim. Ah, A gente eu faz acho. esse teste depois. Você pode Tá levar legal. pra casa. A gente pode fazer. Eu tenho umas legais também. Um Tem dia a umas gente legais inverte. mesmo. Você fica uma semana Ótimo. com uma, fica uma semana com Uma outra. boa dupla de jaqueta. Não é? É. A Exato, gente faz. né? As pessoas Exato. têm jaquetas boas. A gente faz, é isso mesmo, tem coleções. Aqui todo mundo coleciona alguma coisa relacionada a futebol, né? Sim. Todo mundo é um pouco pneu, né? A gente é um pouco isso. maluco, é verdade. maluquinho. Por Tem gente que coleciona derrotas. Eu não mais. Eu acho que a gente Olha, não precisa mais. entrar nesse mérito, Eu não né? mais. Para de me alfinetar. Eu não falei que era Tem você. gente. Eu tenho Olha, uma colecionado... torcedora do esporte nessa sala, Bira, eu acho que essa alfinetada não foi pra você, né? Eu tenho colecionado Pode ser perdigostos nos estádios, viu, Zé? Nossa, tá vendo? Realmente, porque ele faz o Torcedor. approach dele, o torcedor vem com muito carinho pro Dan. O Dan tem um talento que poucos têm, que é... Todo mundo sabe que ele é São Paulino, mas ele é recebido Ele muito é bem amado, em é todos verdade. os estádios. Então isso é uma arte, viu, meu Obrigado, bem? que legal. Obrigado Tem que mesmo, saber. graças a Deus. Deixa eu colocar as arrobas para você seguir, ó. Arroba Desimpedidos é a primeira que eu vou colocar aqui, arroba Desimpedidos. Logo depois a gente muda para arroba desimpedidos.ec, que é o deck, né? Pimba, arroba R7 Sports. Que mais? Arroba Record Plus. E por último, arroba Portal R7. Te lembrando, a gente está ao vivo no r7.com, no Record Plus e também no canal Desimpedidos, lá no YouTube. E lá tem um chat que você pode criticar, elogiar, fazer perguntas, fazer amizades, né? É quase um chat da amizade, né? Ou também mandar um monte de ódio, porque as pessoas adoram às vezes, a gente não gosta de receber, tem que mas ser fazer o mais quê? assim, Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu falei, esse programa é dirigido por Gabriel Carneiro, que é santista. Então adivinha qual é o primeiro assunto? Neymar Júnior. Ah, Precisa cara! aquecer, né? Quem jogou ontem? É verdade. Só o Santos e o Vasco. Temos um ponto. E o Bira. Flamengo tem um... Pô, É, o Flamengo aconteceu uma ontem, catástrofe mano. no Um negocinho Maracanã. chato Eu ficaria muito alegre de começar o programa falando do Flamengo. Mas, não que começar falando do Santos também seja... Não, a gente, ó, vamos fazer um trato. A gente fala do Flamengo, mas vamos começar pelo Santos. Vamos. Tá? É isso. Ó, então o Pelo Santos, Santos. vocês sabem, ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro ontem, foi lá na Vila Belmiro. Tava assim, cara, além da torcida, o que tinha de desimpedido naquele estádio, porque tava Dan,
tava Carneiro. Você foi, Bira? Você não foi, né? Não foi. Eu tava em casa cuidando da minha cabeça. Neymar fez os gols da vitória, os 2 gols, né? Foi 2-1 sobre o Vasco. O Vasco descontou com o Cauã Barros, né? E um dos gols, aliás, do Neymar foi um golaço, o toquezinho que ele deu, a cavadinha por baixo. O jogo de ontem reacendeu a corrida contra o tempo e a possibilidade do Camisa 10 estar na Copa do Mundo. Aí todos os programas hoje têm aquela pergunta, e aí, vai, não vai? Vamos ver os gols de ângulos diferentes aqui, ó, só para falar dele. Neymar completou seu 2º jogo seguido. Não foi uma partida brilhante? Não. Mas foi ele que definiu, né? Inclusive, ele mesmo falou assim, porque você falou esse negócio de catastrófico aí, né, Zé? Que um dia você fala uma coisa, no outro dia, na quarta é uma coisa, no domingo é outra. E ele falou isso na entrevista coletiva depois do jogo. E ele citou, que numa semana ele já é para aposentar, num jogo é para aposentar, contra o Novo Horizontino, aí agora já é para ele ir para a Copa. E ele cita, inclusive, que contra o Novo Horizontino ele acho que até jogou melhor do que ontem. Ele teve, enfim, Sim. mais participações e tal. Mas 2 gols conta muito. Conta, lógico que conta. E, gente, vamos combinar que essas imagens, absoluto cinema, hein? Absoluto. Então, eu ia falar isso, tá bem da bonito. Santos TV arrebenta. Espetacular. Agora, É Zé, da Santos TV. eu ia falar o seguinte, quando o Neymar deu essa entrevista, né, falando que, contra o Novo Horizontino eu achei que eu fui melhor. Discordo muito. Porque além de um gol sair na conta dele, e o Santos foi eliminado por 1 gol de diferença, Sim. Eu achei que ele estava completamente anárquico em campo, sem cumprir nenhuma obrigação tática do Vojvoda e querendo resolver sozinho. Tanto que ele ficou buscando bola na defesa e errou um passe na defesa que saiu o gol do Novo Horizontino. O que aconteceu ontem? Ontem eu acho que ele se ligou que se ele ouviu o que o Vojvoda fala... Fica lá na frente, meu filho. Exatamente, é onde ele tá. Às vezes Ele tá eu pisar acho que na ele área. quer receber tudo Não, ele quer resolver sozinho. tudo sozinho. Esse é um dos problemas do Neymar, que ele ficou muito anárquico. E eu entendo. Às vezes os jogadores que estão ao redor não acompanham. Beleza, mas eu acho também que você tem uma obrigação em campo, você é uma posição em campo e são mais 10 ali para jogar. Então, se você quiser fazer tudo, com certeza vai dar errado, porque na hora que precisar do cara ali na área, no posicionamento, que é onde você vai brilhar, não tem esse cara. E ontem foi muito isso. Ele fez muito aquele movimento de correr em falso, né? Que ele dá o gato para um lado e vai para o outro. E isso saiu várias vezes de marcação, fez pivô, tabela. O primeiro gol, inclusive, sai de um começo de contra-ataque do Santos, que o Bom Tempo acha o Neymar num desses gatos que ele dá, né? Ele vai para um lado e corre para o outro. Acha o Neymar consegue devolver numa tabela perfeita. O Bom Tempo abre e ele já vai se posicionar ali no lado que ele sempre brilhou, que é a ponta esquerda ali da área, para ele cortar para dentro e bater. Recebe o Moisés vê ele acha o gol. No segundo gol, acho que é um golaço, conta ali com um erro da uma defesa baita do Vasco. falha que é da uma defesa. falha Não, foi uma bizarra. assistência boa. grotesca. Mas não anula o golaço, porque Não muitos anula o jogadores golaço. perderiam aquele gol. Não, e do jeito que ele Pedro Raul. resolveu, né? Tem. Pedro Raul Não, e do perderia do aquele jeito gol. que ele resolveu também, Zé. Acho que isso que chamou a atenção, né? A bola tá com velocidade, ela tá pingando, não é um movimento fácil. Não. E mostra, enfim, como ele Ele é sobra diferente, tecnicamente. Eu não... Perdão. Não, desculpa, Zé, só para concluir, é que eu acho que, assim, a partida de ontem foi uma partida que pode resumir bem esse novo Neymar, sabe? Que não é o cara... Ele, em vários 1 contra 1 ali, você vê que ele não tem mais a explosão, mas ele ainda tem uma certa agilidade no movimento. E talento. E ele tem muito talento. né? Então, Isso toda não há a hora menor que o dúvida. bote errado do Vasco vinha, ele conseguia ler o que fazer e sair desse jogador. Ele só perdeu, foi na corrida. Então, acho que pode ser uma nova configuração desse Neymar, que, enfim, pode ser útil, sim, numa Copa do Mundo, porque é um cara diferente. São 8 é um cara jogos, né? Exato, que num segundo tempo, se tiver um espaço ali, ele pode achar uma bola que ninguém acha, sabe? Sem dúvida. Nos números do jogo ontem, o Neymar teve Vou colocar... Por que eu... não temos números do jogo, perdão. Fala dos números do jogo, eu vou colocar um outro número. O Neymar teve um número de toques na bola muito inferior ao jogo contra o Novo Horizontino. Isso porque, como o Bira disse, ele se disciplinou a ficar na parte dele, que é a parte do ataque. Ele não ficou voltando para buscar a bola como ele vinha fazendo. Então, com certeza, o futebol do Neymar melhorou também por isso. Ele se desgastou menos, ele deixou de atrapalhar um pouco lá atrás e fez a função dele lá na frente. Ele é craque, ele é gênio. Ele é o segundo gol estava atrás dele, eu vi perfeitamente, com a perna esquerda, que não é a
perna melhor, né? Ele não Você tem fez um perna vídeo ruim. bom, né, Danilo? Pode fazer seu merchan. Não, fiz um vídeo legal, que peguei ele por trás fazendo um golaço com a perna esquerda, isso que vocês estavam coisa que pedindo, colado. os atacantes das nossas equipes talvez não fizessem da melhor forma. Sim, sem dúvida. Rapidinho, só uma coisa, vocês viram no gol, ele comemora, e a comemoração foi uma alusão ao Vini Júnior, né? Sim, porque ele faz as mesmas coisas. O pessoal, não, a gente tava ali, tava até eu e a... Então, ele não mandou a torcida do Vasco calar a boca? Então, o jogador do Vasco Ele falou... faz assim. Mas só uma coisa, gente. Só pra, então, eu não sei quem tá certo. Mas o Vini, no gol que ele faz lá contra o Benfica, ele sai, ele faz o mesmo silêncio, e aí ele vai pra bandeira e faz aquela dança meio erótica, rocambolesca na bandeira. bandeirinha. Então, o Neymar fez a mesma coisa. Não sei se ele Confesso fez... que eu gostei mais da dança do Vini, que tem um gingado. Tem um gingadinho a mais. mais. legal. certo. Eu não exato. sei O se Neymar ele é meu Coisa mais fez... sensual ali. Eu não sei se ele provocou a torcida do Vasco, mas eu só estou ilustrando Ô, Zé, que foi igual. Não, eu acho que foi Tá. igual e ele aproveitou e provocou a torcida Pode do Vasco. ser. Porque a torcida do Vasco ficou cantando 6-0 pra caramba. Ficou toda hora que o Neymar porque outro aparecia jogo- ali, ficava falando, ei Neymar, vai pra aquele lugar. Então, e quando o jogo, inclusive, tá 0-0, a torcida do Vasco tá muito provocativa, que dá pra ouvir na televisão. Mas, ô Bira, uma coisa que os números do responde. Neymar contra o Vasco, até ontem, que agora fez 2 Eram gols, péssimos. mas eram péssimos. Acho que ele tinha 3 derrotas e uma vitória, uma coisa assim, e um gol só. E então- ontem mudou e tal. Então, assim, a torcida do Vasco estava pesando, além do 6-0, óbvio, mas porque também pensa porque o que o 6 a 0 retrospecto ele ainda dele era saiu muito chorando. ruim. Ele Gabi- saiu chorando. Foi o último jogo ali, o cara sai chorando, pesa um Gabi, pouco. o Vasco até agora, técnico novo, nada, né? Não, tá Agora difícil. o Aí Arthur falaram... Jorge, né, que estão Mas aí falam de Falaram do Galhardo. Renato, do Galhardo. Galhardo. Do Galhardo. Fala, porra, como Mas assim? Deixaram o Renato Gaúcho em em banho-maria para tentar o Arthur Jorge, é isso? Então, até ontem, quando a gente estava no Deu Jogo, né, programa da N com o Neguerê, ele fala muito sobre o Renato. Da torcida querer, de ser uma possibilidade, mas nada certo ainda. Nada certo. Entendi. E o Negueira é um grande lobista do Renato. Eu vou mostrar os últimos jogos, né? Nos últimos jogos, o Neymar tem uma média de participação em quase um gol por jogo. Mas eu questionei uma coisa. Quer ver? Coloca aí a... É um recorte estranho. É um recorte estranho, né? tipo, É o recorte nos do últimos Carneiro. 7,8 É, jogos. porque ele não joga, ficou um tempo sem jogar. Quer ver? Coloca a arte aí, ó. Eu considero importante, porque o Neymar planeja, que eu sei, calculo Sim. que é ir para a Copa, do 15/2 para frente, tá? Porque ó, aí tem um salto para o 7/12, que aí era o brasileiro do ano passado, aí, enfim, fez a cirurgia e tal. Eu considero 15/2 Velo Clube, 48 minutos, uma assistência, 22/2 Novo Horizontino, 101 minutos, e 26/2 ontem Vasco, 102 minutos, 2 jogos. E sim, Aquele dia 28 de novembro ali foi meio desnecessário da produção colocar. não, eles estão forçando e pegaram Achei meio você. desnecessário. Ô Zé, mas vou te falar, eu entendo também esse recorte de últimos jogos dele, porque quando ele voltava de lesão, ele demorava a engrenar, né? Ele Sim. jogava 45 minutos. E Bira, eu acho, olha, mesmo no recorte que eu estou falando do 15 para o 26, é uma escala ascendente. É, uma escala ascendente. Então, isso que eu acho mais importante, né? Total, e eu acho que a gente cada vez mais vai ver isso, sinceramente. Né? Porque percebe-se também um movimento mesmo de Quero. melhora fisicamente. E eu quero isso, né? e, Eu percebo que quero cara, isso. Eu acho que ele tá melhor, por exemplo, fisicamente do que no final do ano passado. E ele passou por uma outra cirurgia, né? Mas eu achei que ele voltou melhor do que como ele estava terminando o ano. Parece com mais explosão, parece estar também um pouco mais calmo, sabe? Sem aquela pressão de possível rebaixamento, uma mancha bizarra na história dele e do Santos. E assim, ele conseguir começar esse ano pós-cirurgia tentando, assim, tem um objetivo. Eu acho que ele também tem objetivos dentro do Santos, dá para ver isso. Acho que a partida de ontem é um pouco isso, porque tudo que eu estava falando ali de, ele é um pouco anárquico, quando ele resolve fazer a partida de ontem, de posicionamento mesmo em campo e atitude, assim, até, eu acho que é também mais um degrau que ele subiu ali, né, nesse objetivo dele e do time. Não sabe? dá, não, eu vou te fazer uma pergunta, mas vou colocar o Vojvoda. Mas eu coloco para todos vocês, não dá para Gabriel e Neymar jogar juntos, se for assim. Não responde ainda. Tá. Vamos pôr só o Vojvoda falando do posicionamento, tá? Do Neymar. Roda o Vojvoda. Celebro que él haya jugado con Novo Horizontino 90 minutos, ¿sí? En una partida forchi. Hoy ha completado también 90 minutos y fue determinante, fue decisivo. En cuanto a eso,
concordo, él teve mucha participación en Nuevo Horizontino y bueno, no teve la efectividad que teve hoy. Y con un jugador como él, eu en prelação falei de efetividades. Entonces, ele o primero que agarra a bandera, decimos, profesor, si você quiser efetividade, aquí Neymar marca presencia de esa efetividad. Entonces, acho que bueno, que eso fala por sí mismo. O que o Vojvoda falou foi um pouco do que o Dan falou e um pouco do que o Bira já falou, né? O Dan falou do número, que os números foram melhores contra o Novo Horizontino, e o Vojvoda falou da efetividade, que sim, foi melhor, os números foram melhores antes, mas o resultado, a efetividade de ontem, né? E aí do Gabriel? Eu queria fazer uma pergunta para o Bira, se me permite, porque eu entendo que o Santos e o Neymar, o Neymar tem um problema que ele tem que assumir a responsabilidade sozinho no time. Precisa de jogadores que chamem também o jogo. Ele é sempre em cima dele o negócio. Não precisa de um Gabigol para chamar o jogo para ele, para o Gabigol resolver uma partida, para um Barreal resolver uma partida. Mas como os Santos vão bater de frente ali exatamente, com o Neymar? é isso que eu ia perguntar. Não, porque como é que a gente sem põe? calma para ele. No São Paulo, por exemplo, hoje a gente vive um momento onde um jogo o Lucas Ramon vai muito bem, no outro jogo o Lucas vai muito bem, o Luciano vai muito bem, um Bobadilha vai bem, o Marcos Antônio. É mais a divisão de Tá responsabilidade. bom, né? O jogo coletivo do São Paulo mas tá tem bom. mais jogadores que conseguem resolver a partida. Assim, quanto ao Santos, cara, eu acho que faltava muito esses jogadores e eu acho que esses jogadores chegaram e, inclusive, foram resgatados do elenco do ano passado. Um dos casos é o Tassiano. Eu acho que o Tassiano, ele termina o ano muito bem, ele faz gols importantes para o Santos não ser rebaixado, inclusive contra o Cruzeiro. Começa o ano bem também, ele é um dos artilheiros do Santos com 4 gols na temporada e é um cara que participa. Ontem eu gostei muito da escalação sem o Gabi, por exemplo, porque eu achei que o Tassiano deu uma intensidade e chamou o Neymar para essa intensidade que antes não estava rolando, porque o Gabigol, quando ele vai marcar pressão, ele marca muito mais pressão de um jeito anímico, sabe? De tipo, vamos. Tô indo, mas não tô. Do que pensado. E eu acho que o Tassiano tem um melhor posicionamento para isso. Ontem ficou efetivo isso, porque o Vasco, ainda viciado, né, em algumas formas de sair jogando do Diniz, tentava tocar essa bola muito perto da área. E quantas vezes o Neymar roubou a bola? Várias. Neymar roubou a bola várias vezes no ataque. E por quê? Porque o Tassiano tá fazendo uma cobertura certinha ali, tirando o passe do atacante, e o Neymar consegue pegar. Vice-versa, o Neymar também consegue tirar. O Gabi, eu já acho que marca meio só na correria. A minha dúvida é essa, por exemplo, se você põe Neymar e Gabi juntos, meninas, vocês podem até discordar. Dá pra jogar, mas... Dá pra jogar, mas acho que fica um time mais frágil na defesa, porque tem 2 a menos pra marcar. O Neymar e hoje, Zé, o embate. Santos tá com um problema grave na defesa, né? Então, a defesa, quando ela fica exposta, ela vira um problema. Pô, mas você marcar pressão, se você marcar errado, a defesa fica exposta, verdade. Sim. Por isso que foi essencial ontem não ser Rony, Gabigol e Neymar. E ser Moisés, que é também um cara que faz muito bem esse corredor esquerdo. Do outro lado, você tem o Tassiano centralizado com o Neymar e o Miguelito. Qual que foi o vácuo do Santos no primeiro tempo? O Miguel. O Miguelito não conseguiu render defensivamente o que se esperava, inclusive perde a bola e sai o gol do Vasco. E era um corredor ali direito, porque o Igor Vinícius também não é bom defensivamente, que o Vasco começou a aproveitar. O Andrés Gomes joga muita bola, ele foi lá. Eu gosto muito dele. Tudo nele. E então, quando você marca a pressão, você tem mais chance, na verdade, se você marcar certinho, de proteger esses caras que estão mais ou menos. Tanto que quando entra o Barreal, o Santos acerta a marcação, o Vasco para de conseguir contra-atacar, o Santos faz o segundo gol e aí o Santos baixa a linha para pegar o contra-ataque, né? Uma estratégia do Vojvoda também de, preciso dos 3 pontos. Quero ganhar. Sim, não tem negociação. Agora, uma percepção só do torcedor lá na Vila Belmiro, Zé, é que antes do jogo o Vojvoda já estava como certo que iria cair. Né? Já vai cair, não dá mais, porém... Muitos torcedores não culpando o trabalho do Vojvoda. Muitos deles defendendo. Ele é o menos culpado da história. Essa semana tiveram muitos protestos na cidade de Santos e na região ali, mas sempre direcionados ao Marcelo Teixeira. E é o que a gente discutiu muito isso ontem também, daí vem discutindo durante a semana. Eu acho que o Bira pode concordar ou discordar, mas qualquer treinador que chegasse hoje no Santos, nessa situação política do clube,
não ia conseguir resolver 100%. Talvez chegasse, fosse um pouco diferente, aí no primeiro jogo ganhasse, mas será que teria essa continuidade? O treinador que chegasse hoje no momento que o Santos vive? Sim. Então, assim, a gente debateu muito isso aqui, eu e o Bira também, fãs do Vojvoda, né? Deixando isso claro aqui. Mas de dar tempo ao trabalho de uma instituição, meu Deus do céu, quase que não sai, que tá com um problema político. Então, eu acho que qualquer treinador que chegasse hoje teria a dificuldade que o Vojvoda tem. O melhor exemplo disso é o São Paulo. Eu ia falar isso. Todo Santista está falando do São Paulo. Mas é porque é muito, Gabi. Porque assim, muito igual. o Crespo, a figura do Crespo, ela é uma comissão técnica muito boa. Sempre foi, sempre provou isso no próprio São Paulo. Sim. E não estava conseguindo desenvolver. E era estranho, por que o Crespo não está conseguindo desenvolver um trabalho no São Paulo? Porque o bastidor tá uma zona. Não era DM, era bastidor. Não, tanto que era tudo comparável. O Casares com o Marcel Teixeira. Super. Tudo. E aí cai todo mundo. Tanto que agora o meu lobby contratem o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira vai ser o Rafinha do Santos Futebol Clube. Exato, foi o Rafinha chegar no São Paulo porque as coisas começaram a funcionar. O Ricardo Oliveira trabalhou com o Gabigol, né? O Gabigol explodiu no futebol com o Ricardo Oliveira de dupla. E não tem nem como a gente falar que o Vojvoda perdeu o vestiário, porque, cara, aparentemente... Todos os jogadores gostam muito e estão fechados com o jogo de ontem é uma prova disso. Todo mundo muito disciplinado taticamente, até o Neymar, para fazer a ideia dele funcionar. Não é, porque o Neymar ele é um cara muito bom, então é difícil para as pessoas que têm os talentosos ficar nas casinhas ali. O Neymar, ele deu uma declaração, porque daí, quando ele joga bem, vem sempre aquele negócio. Olha, Ancelotti. Olha, Copa do Mundo. Tal. Eu acho chato, porque assim, todo mundo sabe que o Neymar tem talento para. O que as pessoas querem, acredito eu, é que ele jogue até a convocação. Exato. E não fique aquela coisa alternando. Que ele esteja bem, né? Que ele esteja bem. E aí agora sim. Vai dar tempo mas dizer por ainda a gente não sabe. Não é nem pro amistoso, eu vejo pra Copa. Exato. Amistoso não dá tempo mesmo. Não, pra Copa. Né? Agora, deixa eu... O Ancelotti também deixou bem claro que não precisa testar nada. Então sim, ele falou, se ele estiver bem, não precisa testar. E o Neymar disse o seguinte sobre essa coisa toda aí de seleção e etc. Mostra a arte dele aí, só pra gente ver. Semana passada falando que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho que joguei melhor o jogo passado. Futebol é assim. Um dia você é aposentado, outro dia você tem que ir para a Copa. Eu estou vivendo um dia de cada vez, estou trabalhando, me esforçando e ficando o melhor possível na minha forma. Essa frase mostra uma consciência que eu nunca vi nele, assim, às vezes. Porque ele resume tudo que todo mundo, meio que qualquer pessoa que pense em futebol, pensa também. Não tem dúvida nenhuma. Ele está trabalhando um dia após o outro para atingir a melhor forma possível nessa idade e nessa etapa de carreira do Neymar. Total, Zé, a verdade é que, cara, dá pra ver que, as lesões pegaram, sabe? Sim. Todas as últimas lesões dele. E não só no psicológico, mas dá pra ver na movimentação mesmo. Sim. Quando eu falo dele não ter mais essa explosão, e talvez a gente possa estar começando a ver uma nova fase desse Neymar, né? Depois dessa partida de ontem, que é um cara mais perto do gol, é um cara de poucos toques na bola, mas toques que decidam, de arrancadas na hora de driblar, mais eficazes porque são de tiros curtos. Que ele consiga ali fazer o que ele fazia antes. E isso pode ser muito bom. E é interessante ele falando isso, porque também mostra uma consciência dele sobre a pressão também que existe das pessoas esperarem uma convocação dele e ele saber que as pessoas se frustraram com o ano passado dele, ficaram meio, putz, será que vai dar, cara? Para agora ele recuperar essa confiança não só das pessoas com ele, mas dele mesmo. Tem mais um detalhe. Ontem ele fez jogadas que eu não vi ele fazendo, por exemplo. Sim. Sabe, de drible mesmo, que ele não tinha feito ano passado. Sabe, de conseguir, passa por um, dá uma letra no outro e passa... Não, a bola repente... que ele pega na linha de fundo ali, aí que ele quase dá pênalti. Puxa ele. Que quase rola um pênalti ali. Eu vou repetir, ele precisa muito que os companheiros deles passam a resolver também alguma coisa, porque o Neymar não vai jogar todos os jogos. Ele vai precisar de um descanso, ele vai precisar de um controle de carga. Um jogador de 30 e tantos anos já, como o Lucas Moura no São Paulo, não vai jogar todos os jogos. Só que tem outros que estão resolvendo. Se o Neymar sair num jogo, o Santos perder, próximo jogo, pressão no Neymar para resolver. Aí o Neymar sai, Santos perde. Neymar tem que resolver. Então ele precisa dos companheiros para ajudarem ele a dar resultado também, para dar uma leveza. Agora que bateu 2-1, ganhou, primeira vitória, vai ficar um tempo... aí eu já acho que
se cansar durante o jogo, pode sair. Pode né? sair. Pode sair. Né? Tira Precisa o peso. forçar. Porque, né? cara, nos últimos 10 Exato. minutos ali, você via que o cara tava, mano... Morrendo. Exato. Tanto que tem uma hora que ele recebe que eu fiquei, nossa... putz. Teve uma treta dele 10 anos com o Thiago Mendes, né? Acho que vocês viram isso. Que é uma treta antiga, desde a época de PSG, Neymar e Lyon, o Thiago. E aí o Neymar... Aspas fortes. Ele abriu todo aspas respeito, aqui, falta ele de chamou o Thiago de babaca, né? O Neymar já tinha ficado meses fora por causa de, num jogo, num confronto, ele ter se machucado com o Thiago, né? O vascaíno, por outro lado, diz que a arbitragem apita para ele, Neymar. Depois da discussão, Neymar chegou a cair no gramado alegando ter sido atingido por uma cabeçada. Aqui, eu acho que o Neymar errou. A interpretação foi péssima. Quando você vê essa cena, a cabeça não chega nem perto, ele simula, tal, né? Aí é o erro, Sei né? lá, aí Não, tanto faz mas ali. assim, ó, igual ele falou, né? Com todo respeito, se o Thiago Mendes falou, porque o Neymar, na coletiva que Falou ele dá que no meio o tempo, ele Thiago fala, ia com quebrar todo ele. respeito, ele é um babaca. Beleza. Vamos ver se passou ele é ali. homem de me Aí quebrar, depois, como ele exato, falou. depois ele fala assim, ele já me quebrou quando eu tava no Paris Saint-Germain e agora me prometeu que vai me quebrar Vai me de novo. quebrar de novo. Pô, se o Thiago Mendes falou isso, aí também, pô, eu falaria pior do que o Neymar, porque Mas Vai falar claramente. que vai quebrar o cara porque de novo? É uma discussão muito besta, né? O Thiago também quer se crescer ali num momento que eu acho sim. inadequado. É aquela coisa que é desestabilizar o ele adversário de uma forma provocou tão... a minha torcida. Cara, ele tá em casa. Ele tá em casa. Quando o provocação. Vasco Não, faz que bom. gol em São Januário, Aí a gente cai naquela comemora, babaquice. ninguém vai lá encher o saco. Aham. Então, Pra mim assim, é coisa de calma lá futebol, também. coisa de jogo. É Coisa de jogo. fiscal de... Aí, pô, começou, torcida. bate boca, tal. Pô, aí o Neymar também malandro, tá tentando cavar o cara ser expulso. Ele foi babaca, né? O Neymar fala, pô, o cara foi um babaca comigo. Qual é o objetivo do Neymar? Eu vou cavar essa expulsão agora pra mostrar quem que é o... mas precisa A interpretar imagem- melhor. A imagem... A imagem é feia, A mas, por imagem é exemplo, péssima. tem uma jogada A logo simulação depois é que o feia. Thiago solta o braço nele, que eu também acho que não foi nada, mas o Neymar valoriza muito bem e quase o Thiago é expulso. Quase recebe um segundo amarelo. Eu acho que é uma questão de jogo ali. Às Mas vezes é você futebol, erra exato. Você erra Exato. tentando ludibriar ali. Mas, pô, Ele deu às uma vezes de quando dá Davidson. certo, irmão. Exato. Se Você tivesse melhora dado muito. certo, ninguém ia tá falando. Notícias Exato. rápidas, notícias bem rapidinho pra gente mudar de assunto. O Vasco parece que procurou o Gallardo, ou Gachardo, como Gachardo. queiram, e o Gallardo já disse não. Graças. E Imagina a gente falou muito do... A gente vai falar melhor do São Paulo, mas a gente citou aqui o Rafinha, como o Rafinha fez bem pro São Paulo. Existe uma intenção com o Léo, lá do Santos, de fazer a mesma coisa com o Léo. O Léo chegar... Essa ele já intenção não é tá desde lá. 2024. Ele não faz, né? Com todo respeito ao Léo também, que eu gosto muito, meu ídolo também. Não, ele já não mas- tá lá dentro? Então, mas Tá, eu acho então, que não ele tem o até perfil, falou. entendeu? Eu sei que estão agora querendo trazer uma galera, assim, de jogadores. Tipo, já ouvi um papo do Elano ir pra base, pro Elano começar a fazer um trabalho de base mais psicológico com a A molecada. gente viu no Guarani identidade. Santos ele falando com o Robinho Júnior. Então, é Sim. exatamente isso, trazer uma identidade para o Elano virar o cara na base de falar, ó, a história do Santos, quem somos, Sim. como a gente pensa o futebol e tudo mais, ser um cara que faça esse meio de campo. Aí, enfim, o Léo tá lá, mas realmente eu acho que precisava de mais alguém. Eu acho que um cara com um perfil mais líder, assim, não que o Léo não seja líder, o Léo foi capitão do Santos muitos anos, mas eu acho que o Ricardo Oliveira, que eu falei aqui, eu vou fazer esse lobby, eu não sei se o Ricardo quer, mas eu Será vou que fazer ele esse lobby. Eu acho que ele é uma liderança nata, é um cara que é articulado, que fala bem, que jogadores amam, que jornalistas amam, que dirigentes amam, é um cara, pô, completamente alinhado com muito do que as pessoas pensam sobre futebol. Eu acho que poderia ser um bom interlocutor. Acho que o Diego Ribas é um cara que também tem esse perfil parecido com o do Ricardo Oliveira, que também poderia ser esse interlocutor. O Renatinho cansou, né? Porque quando usaram ele, fizeram besteira e ele não quer mais. Ou seja, opção tem. Mas era também uma opção de liderança, um cara para fazer isso. Só que é isso, o problema é mais acima, Zé. Acho que a gente tem que sempre bater na tecla mesmo que a diretoria do Santos não teve planejamento em nenhuma temporada sem ser a da Série B. Pena todo ano para conseguir montar um time decente. Caiu de bandeja o maior ídolo do clube depois do Pelé.
para eles lidarem, eles não sabem lidar, eles não sabem aproveitar isso. Então, assim, é um monte de erro para estancar, para no final cair no colo do Juan Pablo Vojvoda, que chegou há menos de um ano. Ontem. Tipo, pô, gente, é isso. Acho que tem gente ali fazendo um péssimo trabalho e que o técnico argentino precisa de ajuda de justamente dirigentes com esse perfil para conseguir trabalhar em paz. Eu vou mostrar já para vocês os jogos dessa quarta rodada, tá? Mas antes, a gente tá falando de Brasileirão, mas eu quero falar também de Paulista, porque você sabe que bola em campo no Paulistão e a brasa já tá acesa. Dia de jogo também é dia de churrasco, gente. Então, ó, vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda a brasa, tá? É Perdigão na brasa. Tivemos, então, a quarta rodada do Brasileiro. Vou colocar na tela para vocês darem uma olhadinha como ficou esses jogos, né, da Zé, quarta rodada. E Fala. vale falar da tabela, que meu Santástico estava começando o jogo de ontem em último, Na né? lanterna. Saiu e continua 0 rodadas desde que o Brasileirão de pontos corridos começou a ficar na lanterna do campeonato. Olha aí. Fica a estatística. Fica a estatística. Muito bom, viu, Bira? Nós tivemos primeiro, vocês estão vendo ali, ó. Tem 3 jogos adiados por conta de compromissos. Bahia, Chapecoense, Bahia teve compromisso e deu mal. Ê, Bahia! Botafogo e Vitória, Botafogo também teve compromisso, né? Flamengo e Mirassol, o Flamengo teve Flamengo. compromisso e foi engraçado. Flamengo. Foi uma derrota com requintes de crueldade ali no goleiro, hein? Mas enfim. E Aí o Paquetop, né? Paquetop. Paquetop. Bragantino O 1, dançarino mais Atlético caro da história. 1, Remo 1, Internacional 1, Curitiba perdeu para o São Paulo no finalzinho num gol de pênalti, 1-0 para o São Paulo. Um empatite, hein? O Cruzeiro não vai. O Cruzeiro. difícil. Gente, esse jogo Cruzeiro e Corinthians foi não a mesma coisa que a Lusa, mas o Cruzeiro jogou mais bola e aí eu vi que o Cruzeiro não definia, falei, nós vamos marcar gol, marcamos 1-1. Ainda né? bem que eu falei exatamente E- isso, mas vamos conversar depois desse Aí jogo. entrou o time titular e aí fizemos gol, né? E quase virou. adeus Tite cantado no Mineirão. Adeus, Tite. Em Toa. Grêmio 2, Galo Mineiro 1. Palmeiras 2, Fluminense 1. Jogo impressionante com 2 saídas do mesmo time. Que loucura. bizarro. Que loucura. Não, né? Esses árbitro homem, né? Então, é isso que eu falo. Colocar homem pra Não dá árbitro pra homem. colocar árbitro homem num jogo tão importante desses, tá, gente? Pergunta se a Não dá. Daiane faz isso, se a Edna Então, faz isso. Palmeiras 2 e Santos 2, Vasco 1, né? É que nesse jogo, pode voltar aqui. Eu não sei se você sabe, né? Mas o Palmeiras deu a saída no primeiro tempo, né? Sim. E aí no segundo tempo o Palmeiras voltou e deu a saída de novo. E o Freitas foi achei- reclamar Eu nunca com o tinha juiz, visto o juiz falou, sai daqui senão vou dar amarelo. E aí nem ouviu o Freitas. Então é um absurdo. Como é que é o nome do Você juiz? tem- O juiz, eu não me recordo Enfim. quem era, mas o Freitas, Mas, zagueiro ó, do Flu, foi reclamar. Inacreditável. Sai daqui que eu vou Muito te dar uma. inacreditável, por isso que a gente tá falando. Realmente, não dá pra pôr um homem pra ficar um jogo tão sério. Eu não tá? lembro um erro Felipe desse. Fernandes de Lima. Você tem um grupo, Eu não lembro também. uma comissão de arbitragem Não ali no jogo, perdão, com 10 profissionais, Não é cara. possível. É muita Não é gente possível, pra ninguém olhar. percebe E além e fala dos assim, galera, profissionais, o VAR, você gente. tem 11 jogadores de um lado e mais 11 do Do outro. VAR, Então, só que aí Agora, eu- sabe o que eu me pergunto? Caramba. Será que o jogador do Palmeiras subiu e falou, mano, eu vou dar uma saidinha rápida? Acho que nem ele se tocou, né, velho? Não, e Até ele. e nós estamos brincando Inacreditável, porque cara. acabou sendo engraçado essa situação e bizarra. Só que se sai um gol ali, a Não. partida poderia ser anulada. Anulada. Sim. Poderia Mas ser eu acho que anulada. ainda assim poderia ser anulada. Não, ainda assim, mas é porque É que o Fluminense o ele é Palmeiras bom de perde a bola na advogado. sequência. É. Vai, se tivesse no fim do Opa. campeonato. Exato, se O fosse Fluminense com tivesse o precisando. Mirassol, com o Santos, beleza. Agora, com o Fluminense, amores, não vão deixar passar. Mano, os passar. advogados do Bizarro, Fluminense, eles pelo amor de adoram o Deus. tribunal. Cara, mas Não pode muito louco, acontecer. né, isso. E sobre o jogo, foi legal de ver, hein? Eu achei que foi um jogaço. Foi um velho. jogaço. Um monte de bola na trave. Foi um jogaço. Furada, É, o ataque do dos dois Corinthians lados. foi- o do Corinthians foi bem Carlos louco, Miguel né? catando muito. Carlos Miguel catando muito. O do Corinthians foi muito louco, porque foi isso mesmo. O Cruzeiro chegou, jogou melhor, time completo. Corinthians meio misturadão, bem misturadão ali, bem misturadão. Aí o Corinthians vai, o Cruzeiro perde gol, e o Hugo fica, ai, não quer, pênalti. Teve pênalti esse? Eu não sei se teve pênalti esse. Esse acho que não Corinthians e teve. Cruzeiro? É. Não. Não, né? Não, é que tem tanto pênalti que o pênalti. Aí depois o Corinthians começou a Mas mudar, teve um expulso, né? recolocar É. as peças, o Corinthians foi melhorando, o Cruzeiro teve um expulso, e aí o Corinthians empatou. Não, loucura. E assim, a cara do Corinthians mesmo, Zé. A gente tava até comentando outro dia, eu e o Faraldo, que, pô, o Corinthians é esse time chato, né? Virou esse time chato. Que mesmo quando joga mal,
consegue o resultado. Não, e ele fala que o Palmeiras tem tá muito impacto. consistente. É o Não, e o Palmeiras Mas tá é que muito o Corinthians, consistente. nesse ano, e especificamente esse ano, quando todo mundo tava desacreditando, a Não, campeã mas da assim, Supercopa. o Corinthians sempre foi assim, gente. Sempre O foi. Corinthians sempre Muitas teve isso. vezes DNA do clube, É né? o DNA do clube. pouca DNA do técnica e muita confusão. É inacreditável. Mas nesse jogo contra o Cruzeiro, eu falei, cara, porque a gente tava votando, acho que o Bira tava nesse programa também, não deu jogo à noite, antes do jogo. A gente tava, não, é a cara do... não, o Cruzeiro vai ganhar, o Tite precisa se provar e tudo mais. Eu falei, cara, é a cara do Corinthians, tá perdendo o jogo, aí no finalzinho, no último lance, vai lá, empata ou vira o jogo. Quando Deu todo outra. mundo tá desacreditado, o Corinthians vai lá e aparece. E foi exatamente isso. Deixa eu colocar só um QR Chocolate. Code aqui para você, que é o QR Code do R7. Quer ver? Eu vou aparecer aqui e o QR Code vai aparecer bem aqui, ó, tá? Aí você aponta a sua câmera do celular para tem que falar do celular, vai que a pessoa pega uma câmera qualquer, fica lá a câmera do seu celular, aqui para esse QR Code, você vai direto pro R7. Lá é muito legal porque tem um monte de informação, tá? Sobre o seu time, como é que tá o mercado da bola e como é que tá a tabela, o Paulistão, como é que estamos nas semifinais e o Brasileiro na quarta rodada indo para a quinta, tem Cosme Rimoli, tem Jorge Nicola, tá? Então aponte a câmera do seu celular e vá direto com esse QR Code para o R7. Fique por dentro do melhor do futebol direto no R7. Falamos do Flamengo? Vamos falar do Flamengo? Rapidinho. Flamengo. Bom, o time perdeu. Ih, não, vamos comentar sobre Foi o a Flamengo. segunda decisão do mês, depois de ser vice na Supercopa Rei, perdeu 2-0 para o Corinthians, né? Todo mundo sabe. O Flamengo foi derrotado por 3-2 pelo Lanús no Maracanã. A imprensa argentina já está falando de um outro maracanaço, porque a gente ultimamente só está tomando maracanaço. Maracanã. Foi na Mas os prorrogação. argentinos também só gostam de ganhar Recopa, né? Porque não ganha Libertadores mais. Não ganha. Bom, o jogo de ida tinha sido 1-0 e aí nossa produção separou algumas estatísticas desse confronto, só para a gente comentar com um pouquinho de base. Quer ver? Roda, vamos mostrar, ó. Flamengo 2, Lanús 3, posse de bola foi maior do Flamengo, 77-23, finalizações, Flamengo 20-9, no gol 7-4, aí a coisa começa a complicar um pouquinho, duelos ganhos 60-40%, cruzamentos certos 16% para o Flamengo, 36% para o Lanús. Para mim, esses números dizem muito que a gente estava analisando também, acho que foi semana passada, que ia ter o primeiro jogo e eu comentei como o Flamengo é um time que tem muita dificuldade com times que jogam com a linha muito baixa, muito próxima à linha de meio com a linha de defesa e apostam num contra-ataque rápido, porque a linha de defesa do Flamengo joga alta. Então, aconteceu exatamente isso na Argentina e no Maracanã. O Lanús veio para um jogo de travar, como fez contra o Fluminense na semi da Sula, como fez contra o Galo na final da Sula e conseguiu ganhar esses dois confrontos. Contra o Flamengo foi a mesma coisa. Ele conseguiu fechar ali, saía no contra-ataque, contou com erros, é verdade, né, da defesa do Flamengo, mas é um time que foi eficaz e conseguiu fazer o resultado, saiu com o título assim. Inclusive, acho que acende o alerta no Felipe Luiz, Sim. de novo, sobre um estilo de jogo que o Flamengo encontra dificuldade, porque isso acontece desde a Libertadores que ganhou, porque na fase de grupos contra Central Córdoba, contra Deportivo Táchira, o Flamengo teve muita dificuldade, inclusive chegou a perder no Maracanã. Perdeu. Contra o Estudiantes. Teve dificuldade para jogar contra times que ficavam com a linha baixa. Até acho que na final da Libertadores o Palmeiras quis entrar nessa onda, só que o Palmeiras tinha mais qualidade para jogar. Mas e no final foi 1-0 com Não, no final foi 1-0 com uma bola parada, tipo, não foi uma jogada trabalhada, porque o Flamengo tem dificuldade de trabalhar o jogo. Você falou dos cruzamentos certos, 16%. Isso é estatística de time que tá sem ideia, não tá conseguindo entrar, mete bola na área de qualquer jeito e a defesa tira. Cara, então... agora o segundo gol do Lanús, que foi o do cruzamento, tinham, se eu não me engano, 6 jogadores do Flamengo na grande área. E o cara não, aquele outro, eu acho que foi o terceiro, que é um contra-ataque, perde a bola. Foi o Pulgar, né? Perde a bola, capota, e aí me chama a atenção o goleiro também. Que o cara passa com uma facilidade. Sim, porque se sou eu ali. Ele não tentou fazer barra, ele fez ele parou. E deu pra perceber, fez um pezinho. Vocês perceberam, mas o Flamengo antes, quando tava ganhando tudo, jogava muito mais tranquilo. Sim. Agora você percebe um nervosismo. Mas é o que a gente tem falado. Ali. O Flamengo, e você percebe no estádio também. No estádio também. O Flamengo ele vai ficar pressionado. E está pressionado desde o momento que pagou 240 milhões em um jogador que
que não tá trazendo o que se esperava. Sim, se também. colocou uma expectativa nesse time do Flamengo altíssima pelo valor gasto. E aqui a gente começou o ano dizendo: Palmeiras e Flamengo são os times a serem batidos, porque tem 2 elencos, conseguem jogar todas as competições com tranquilidade. O Flamengo apanhando no Campeonato Carioca, jogando com time reserva, sem conseguir absolutamente nada. Vai e perde a final da Supercopa pro Corinthians, com esse mesmo estilo de jogo do Dorival, jogando um pouco mais retrancado. Sim. Pra ir agora enfrentar o Lanús. O primeiro jogo 1-0, tudo bem, mas a gente falava, não, provavelmente no Maracanã o Flamengo vai conseguir jogar tranquilamente. Não conseguiu. Achou um gol de pênalti ali, que um pênalti contestável também. Eu achei que foi, mas pô, a galera começou a discutir se foi ou não. E, cara, levou 2 gols ali. O segundo gol, uma falha bizonha da zaga do Flamengo. Tinham 6 jogadores marcando 3 jogadores do Lanús. O primeiro gol também é bizarro. O primeiro gol é Os gols bizarro. foram bizarros. O primeiro gol é bizarro, inclusive Tá no pela meio transmissão. campo. Eu tava Exato, vendo, aí cara, tava lá, foi aquilo. só na Flamengo, é impressionante o domínio do Flamengo, pressão. é bola com o goleiro, Aí a pressão do ele- goleiro, Gol do perdeu a Lanús. bola, gol! A bola entrando assim, eu falei, mano, Inacreditável. Mas foi exatamente não foi? isso. Perdeu a pressão do A Flamengo. pressão do Mengão. Flamengo, Fala, uma questão de Flamengo. minutos, né? Roubou a bola, a bola. A bola fez Gol assim. do Lanús. Foi show de bizarrice do time Exatamente do Flamengo. a mesma Foi isso mesmo. Não, mas Erros assim, bizonhos. eu acho que até eu tava vendo alguns comentários de torcedor, né? Porque a gente sabe, torcida de futebol brasileiro é assim, né? Um dia ama, outro dia odeia. O Felipe Luiz já é o pior técnico do mundo. Ontem colocar era pra ele estar no já, Real Madrid. depois. E assim, mas o que a torcida do Flamengo eu vi que estão reclamando bastante é a questão dos jogadores ali na frente. Por exemplo, o Everton Cebolinha deu uma declaração depois do jogo já falando que é a última temporada dele no Flamengo. Porque ele tá sentindo que, pô, é o cara que gera bastante oportunidade no ataque, o próprio Luiz Araújo e tal, e o Felipe Luiz coloca o Lino, coloca outras pessoas na frente deles. Então, deu pra ver um desconforto ali. Na hora que o Everton Cebolinha fala, é a minha última temporada aqui, dá pra ver que tem alguma coisa... É Debaixo capaz de ser errado os ali últimos dentro. dias ali. né? Exato. Já tá cavando, Cavando tipo... uma saída, hein? Não, porque ele estamos em fevereiro ainda. Dá tempo. Março ainda é só domingo. Dá tempo. E ele tá tipo, não, minha última temporada aqui, amigão. Ainda tem 8 meses aqui. Não sei se você sabe. Agora você vai Em falar. fevereiro, tá ligado? Eu acho que talvez mas ele deixa eu- tenha ido embora em março. Deixa eu colocar o Felipe Luiz rapidinho, porque o Felipe falou, né? Ele foi vaiado, né? Lá no estádio ontem. E ele falou Galera também, se o muito trampo louco. dele tá estagnado esse ano. Falou também da perda de mais um título. Roda o Felipe Luiz, por favor. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali nesses... Pra até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior, claro. Como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança. Não estamos no nosso melhor momento nesse quesito. E mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde. E nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores e o futebol consiste nisso. Qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano? Você acha que o teu trabalho, neste momento, ele está estagnado? Eu não avalio o meu trabalho. Esse não é meu trabalho. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. Trabalho de avaliar de vocês. De avaliar é de Tenso, né? vocês. Até ele tá Clima tenso. tenso. Aí Tá quando certo, se faz fazia. alguma pergunta um pouco mais num Até tom de quando? crítica, o treinador não gosta, não responde, diz Tadinho. que tá Não, sendo gente, antiprofissional. ele tá pô. até com a boca seca, Cara, vocês é muito viram? difícil, eu A tava- boca seca na entrevista, isso. Eu tava falando isso ontem numa entrevista que eu dei, que é muito difícil, porque assim, o nosso trabalho é fazer a análise do trabalho deles. Eu entendo que pode ser chato isso, sabe? Tipo, o que esse cara tá falando do meu trampo? Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente, quando faz uma análise e a maioria das pessoas não concorda, a pessoa vai lá e fala do nosso trampo também. E a gente, tipo, lida. Só, a única diferença é que a gente resolveu falar. Eles estavam querendo jogar bola só. E aí todo mundo fala. Eu entendo que é chato, mas é uma análise. Tipo, acho que ontem foi mal mesmo, sabe? E é legal quando vocês erram e falam na entrevista a ideia de vocês. É isso que eu ia falar. Expõem o que vocês pensaram e por que, E que por o que que técnico não deu adversário conseguiu Porque dobrar. assim, ô Bira, eu acho que hoje em dia, né, a coletiva de imprensa ali do treinador,
Cara, é muito pro torcedor. É pro torcedor escutar qual era a ideia, o que aconteceu e tal. Na verdade, ela é só pro torcedor. É só pro torcedor, exato. Você acha que o jogador Ninguém vai quer ver assistir? a entrevista do... Sabe? O presidente do clube vai ver, o jogador vai ver. Não vai, é pro torcedor. Então, o torcedor tá pistola com o começo de ano, né? Tudo bem, às vezes é meio exagerado, umas loucuras, mas enfim, tá pistola porque perdeu um título contra o Corinthians, agora perdeu de novo. E aí o cara chega e fala assim, não, na minha opinião, a gente jogou bem. Cara, jogou bem? Pelo amor de Deus, olha a questão do valor do elenco do Flamengo com o Lanús, em comparação com o Lanús. Não fala que você jogou bem. Isso daí você pode falar quando no dia seguinte você vai se reapresentar no CT, fala, pô, eu acho legal que a gente fez isso certo, um pouco a gente acertou aqui, isso aqui a gente tem que melhorar. Mas o torcedor ouvir, a gente jogou bem, pô, Gabi, pelo amor de Deus. Tem uma coisa, né? Na resposta dele, que ele não avalia o trabalho dele, é mentirosa. Porque todos nós aqui avaliamos o nosso trabalho. Quem de nós aqui não chega no jogo e fala, pô, hoje eu fui bem, hoje eu fui legal nas entrevistas pro torcedor ali. Puta, hoje eu fui mal, hoje eu não falei legal, não respondi bem, fiz uma coisa que não gostei. Ele poderia muito bem falar, não tô bem esse ano, não acertei ainda o time, vou melhorar. Ou estou legal, acertei, fiz o certo, mas não deu certo. Assumir a sua responsabilidade, avaliar o seu trabalho... É muito importante, sim, Felipe Luiz. Avalie o seu trabalho. Né? Não, e acho que, aí também fazendo meia-culpa, eu acho que as entrevistas coletivas também estão com um nível de perguntas muito baixo. Exato. Eu acho que tá virando uma coisa também um pouco, tipo... Cortes. Meio passional, sabe? Uma coisa meio assim, ó... Eu acho que hoje fulano foi muito mal. E por que você escalou fulano? Como é que você avalia o seu trabalho, Edgar? E o cara não vai vir, o cara vai virar e vai falar, não vou falar mal do fulano tá trabalhando comigo, qual é o sentido dessa pergunta, sabe? E eu entendo que essa pergunta, talvez pro torcedor, faça um pouco de sentido, porque o torcedor acabou o jogo, fulano foi mal, ele tá, por que ele escalou, não sei o quê. Mas assim, acho que dá pra perguntar, exato, sobre as ideias do jogo, eu acho que também vale pra gente da imprensa, se aprofundar mais sobre como funciona o futebol, taticamente. Mas é bom lembrar para fazer também... uma pergunta para um treinador. Para fazer para o jogador, pós-jogo. Sua avaliação da partida ali, beleza. Sabe? Para o torcedor, beleza. Agora, quando entra numa entrevista coletiva de um treinador, eu tenho certeza que os treinadores também gostam, porque eu já vi Rogério Ceni elogiar perguntas. Sim. Eu já vi o próprio Abel Ferreira elogiar perguntas. Porque quando as pessoas conseguem fazer uma pergunta interessante sobre o jogo, de ideia, de expor também, tem treinador que gosta e aí fala. E se a gente conseguir espalhar mesmo essa ideia da gente tentar fazer perguntas mais rebuscadas e de maior profundidade da partida, pode ser que os treinadores comecem a trocar mais ideia com o torcedor. Ô, Bira, mas só para complementar isso, é um problema que eu acho que acontece nas redes sociais também. A maioria dos torcedores, das pessoas, enfim, por falta de tempo, a gente tá trabalhando, tá estudando, enfim, cada hora tá num lugar, a gente acaba vendo muito corte nas redes sociais. Sim. Só que às vezes o corte foi uma resposta de 2 minutos e aí postaram 10 segundos. Mas isso a gente aqui é vítima nos cortes. Nós somos amigos, né? Nós somos vítimas dos próprios amigos, né? A gente leva umas cacetadas, porque a pessoa... Aí você vê os comentários, a pessoa acaba com você, mas ela não entende que... Porque a pessoa... Você não vai falar nada de não sei o quê? Só que a gente estava falando do não sei o quê. O programa tem 1h30. O programa tem 1h30, né? Enfim... 10 segundos, 15 Deixa eu falar sobre aprofundar. Tem uma coisa que eu quero aprofundar, porque abre nessa câmera aqui para mim, porque eu gosto de aprofundar em ofertas. E quem vai aprofundar nas ofertas, que eu gosto de precinho bom, é a Gabizinha. Vai lá, Gabi. Eu mesmo, Zé, tenho um recadinho. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe o app Magalu. Boa! É isso. Ótimo, eu adoro o precinho. Precinho bom e pra mim mesmo. Vamos falar de Paulista? Vamos, porque vai ser muito legal. Tá chegando a hora, gente. Semifinais, 2 jogos, os 2 jogos no mesmo horário. Hein? E eu tô leve. Esse é o bom lado, é o lado bom do descompromisso. Agora eu quero penalidade. Penalidade nos 2 jogos. Não, gente, 3-3 dos 2 jogos. Os 2 jogos serão no mesmo horário, um no sábado, outro no domingo. A gente tem amanhã Novo Horizontino e Corinthians. E no domingo, olha aí, tô colocando na tela, a gente tem Palmeiras e São Paulo, o clássico. Eu tô com muita expectativa, não quero que fique frustrado, né, com a minha expectativa,
Como é um jogo só, pode ser que seja um jogo travado. Mas eu tô com esperança de jogo muito bom, principalmente no Clássico. Né? Sim, muito Eu bom. não espero jogo bom nada, eu também espero não. um resultado. Não, sim, mas eu digo assim, Não, eu tô acho brincando, na minha que visão no Clássico vai ser uma trocação. Eu acho que vai ser interessante, porque a gente tem o Palmeiras num dos grandes momentos esse ano dele, né? E o São Paulo num momento excepcional. E se eu não me engano, e o São Paulo Crespo crescendo. tem ótimos números contra o Palmeiras. Né? O Crespo foi campeão paulista contra o Palmeiras. E, inclusive, naquela Amigo fase... de Abel Ferreira. Na primeira fase daquele Paulistão, o São Paulo também ganhou do Palmeiras. Então, é um cara que sabe ler o Abel Ferreira. Talvez temos problemas. Primeiro, o jogo vai ser o jogo de sábado, é Novo Horizontino e Corinthians, lá no Jorge Ismael de Biasi, né? Em Novo Horizonte. O Novo Horizontino, todo mundo lembra... Desculpa, tá aqui, tá? Eliminou o Santos. Legal, Zé. Uma vitória de 2-1 nas Agora semifinais. do Neymar você não quer falar. Não, mas tá o texto aqui. Vamos Eu falei. Aí carrega uma campanha... A gente não falou do Gabriel Bom Tempo. Carrega uma campanha boa demais, líder, né, do campeonato. São 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 18 gols marcados, 11 sofridos em 9 jogos. A nossa equipe conversou com o Rômulo, que é o vice-artilheiro do Paulistão. O artilheiro é o Robson, do mesmo time, né? Com 7 gols. O Rômulo respondeu sobre o favoritismo na semifinal e também o assédio de outros clubes. Roda o Rômulo, por favor. Muita gente vai botar favoritismo, né, para o Corinthians e tudo mais, mas eu acho que o Novo Horizontino criou esse favoritismo também, né, pelo que a gente fez no campeonato, né, e isso é muito importante para a gente, né, a gente mostrar que a gente tem capacidade de jogar contra qualquer um, né, e o fator casa, cara, é de grande ajuda da gente, né, diante da nossa torcida, mas a gente sabe que ali no momento do jogo é 11-11, né, jogo de poucos erros, né, jogo de detalhe, né, e tenho certeza que vai ser um grande jogo, cara, e a gente vai trabalhar para ir firme e forte para essa partida. Do Novo Horizontino indo para uma Série A, né, hoje eu também fico muito feliz da gente estar atuando da maneira que está no Paulistão, né, no cenário ali do futebol paulista, né, e 3 anos que a gente bateu na trave, mas eu tenho certeza que é a gente continuar nesse processo que a gente, no momento certo, a gente consegue esse grande acesso para a Série A. Sim, cara, eu tento manter minha cabeça bastante focado, né, no que eu posso fazer hoje, né, que é trabalhar, é disputar os campeonatos que eu estou fazendo pelo Novo Horizontino. Em questão de outros clubes, eu deixo muito para o meu empresário, né, eu tenho bastante confiança nele, né, no que ele faz, e ele me deixa a par de tudo, mas ele sempre sabe gerir o momento certo, a maneira certa de se falar as coisas, né, ele deixa eu o mais tranquilo possível para poder atuar, né, me sentir bem. Então, acho que da maneira que a gente leva, assim, é bastante importante, né, porque eu quero viver o hoje, eu quero viver o momento do Novo Horizontino, né, a gente vai disputar uma semifinal que é bastante importante para a gente. Agora eu tô só focado nisso, eu tô com vontade de vencer sempre, sabe? Não só eu, acho que como o Novo Horizontino todo tá com essa vontade, né, porque não é fácil chegar numa semifinal de Paulista, né? Não é fácil bater com times lá da capital. O Rômulo está absolutamente certo, né? Eu acho que os donos da casa, tanto Novo Horizontino como Palmeiras, têm um leve favoritismo em cima dos dois desafiantes, São Paulo e Corinthians. Mas, olha que coisa louca, o Novo Horizontino jogou ontem, cara. E colocou ontem contra o Nacional do Amazonas a equipe titular. Tanto que Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. O Rômulo marcou 2 gols, foi 4-0. O Anderson não poupou, mandou a campo os seus melhores jogadores. O Anderson Moreira é esse aí mesmo. Por outro lado, o Corinthians entrou em campo na quarta, arrancou um empate, que foi um bom resultado para o Timão, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Gols do Matheus Pereira e o Choca, né? Que foi, mas voltou, entrou e fez o gol. Foi embora, voltou, né? Enfim.
O Carlo Ancelotti estava lá, né, marcando presença. Meu Deus do céu, coitado. Tadinho, né? Vi um jogo... Ele escolhe cada Quem que ele jogo, foi ver, né? hein? Coitado, né? Então eu fiquei pensando, quem que ele foi ver? Jorge, claro. O goleiro Hugo, mas o Hugo ele já conhece. Já sabe que vai. Caio Jorge, Hugo, talvez Bidon. Exato. Tinha alguns jogadores aí. pra Eu acho ver. que ele foi pela comida mineira. Também. E acabou Um tropeiro também. do Mineirão. Até Quem é que não porque, vai? Zé, vamos ser Tropeiro. sinceros, se eu sou técnico da seleção, eu vou escolher os jogos que têm o melhor cardápio, melhor cardápio Eu de vou pela- bebidas Eu só vou pela comida. Eu já escolho sem ser. e a maior Não, variedade. Gente, vou falar. de- Eu só vim apresentar esse programa porque tem minha saladinha com frango que eu chego todo dia aí. Se não, também. Se não, Aplausos velho. pra produção quero que pega a saladinha salada aí com do Zé. Entendeu? Eu também quero. Eu quero salada com frango, produção. Vamos lá. mostrar, Olha o que eu fui arranjar. Olha o que fui arranjar, monstrão. monstrão, já Meu é. Deus do céu. Deixa eu mostrar os gols desse jogo. Vamos 3 lá, Matheus pratos de Pereira tigre e o triste. Choca. Roda aí, Corinthians e Cruzeiro, olha lá. Aí o gol do Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro acho que fez se não me engano, fez um segundo gol, mas estava impedido. Tava tá? impedido. Cara, Ô, baita Zé, jogador, Matheus Pereira. Talvez você não entenda, mas eu queria muito falar isso pro Danilo. O João Pedro Choca não é igual o João Lourenço, que trabalha na equipe Fred, Nossa, parece muito, que é velho. palmeirense fanático. É verdade, parece O muito. Lolo, um abraço pro Lolo. É, um beijo pra ele. Gente Que é boa criador de conteúdo do Palmeiras, Sim. crítico do Abel Ferreira. demais. Fica com isso na E cabeça. ele é igual o João Pedro Choca. Mas olha é o isso. Choca ali. O Cruzeiro teve bem mais chances mesmo, dominou, principalmente o primeiro tempo, né? E aí chegou no segundo tempo, é aquela coisa do quem não faz, toma, E o né? Corinthians do outro lado, É né? porque o Corinthians é isso, quem cara, não faz contra pode. o Corinthians, Exato. toma. Aquela abertaça. Exato, você tem a oportunidade Olha lá, de olha lá. ganhar do Ó, Corinthians. Ancelotti, o Caetano. Mastigando. Cansado, hein, o Ancelotti? Mastigando. Tá, também tá Tirando o torresmo do dente. O Aí, fiapo ó, a do expulsão infantil justa, né? do goleiro foi. É, Ele já já tinha tinha amarelo. amarelo. O amarelo tomou Não, um e é segundo. engraçado, Tem nem gente, o que quer ver? Ó, discutir. deixa eu mostrar uma coisa pra você, vamos ver se vai aparecer. Olha lá. Que ele fala, é falta pra expulsão? Ele fala, não, é falta pra amarelo. É o Amarelo. segundo tchau. Ele explicou Exato, certo, né? exato. Certinho, uma aula de arbitragem. É isso. Não... E aí na sequência, né? Logo depois. A bola vai para escanteio e aí o Garro bate na cabeça. Cara, o Garro também que vem... Bola parada. Melhorando. com ele. assim, Melhorou, evoluindo. durante os 90 minutos ainda tá complicado. Eu ainda acho que deve muito. Mas bola parada já começa a ter uma efetividade, uma outra bola que sobra de fora da área, uma finalização já tá Sim. sendo mais Qualidade precisa. demais, já né? tá tendo umas tomadas de decisões No melhores. jogo contra a Portuguesa, ele pegava todas as bolas no Sim. escanteio pra bater. E, foi bem. cara, eu sempre gosto de ressaltar que o Garro passou por um trauma muito forte, cara. E desde então realmente ficou difícil. Ele depois teve uma lesão muito grave também. Então, cara, foi muita coisa na carreira Muito do novo, Garro. né? É bem normal ele não render o que ele rendia. É muito fácil eu, do alto dos meus 64 anos, criticar um moleque. Não. Porque é. Ele tá com quantos anos? Aí ele passou 25, por um 25 turbilhão. Teve o acidente, teve a Então. morte, As teve lesões, a né? contusão, A depois uma outra fratura, lesão. Aí foi pra exato. Espanha, aí não sei o quê. Total. né? E, pô, Enfim. assim, quando você conhece pessoas que já se envolveram em acidentes, que acabou acontecendo o que aconteceu como o dele, É as traumático. pessoas ficam, cara, é um trauma bem forte. É anos de terapia para conseguir lidar com isso. Então, o Garro ainda é um atleta de alto rendimento, que tá sob pressão o tempo todo. É uma bomba ali para ele. Então, peço para os torcedores corintianos, calma, ele é bom jogador, hein? Ele é excelente jogador. Ele A ainda vai torcida entregar o que gosta vocês pra esperam. caramba dele. A torcida É, gosta porque ele bastante. foi Eu muito acho bem, que a né, torcida em entende 24. muito também o momento dele, porque mesmo que ele não esteja no auge do auge, ele ainda é um jogador que entrega muito. Ele é É diferente. acima da média, né, dos jogadores que a gente está E é o acostumado. que você falou, no jogo da Luz ele entregou bastante. Ele entregou Se bastante. dedicou. É que na média de... Na régua de meio argentino, o Garro tem o Garro, que foi o auge, e tem o Roleiser do Santos. E aí o Garro hoje ele tá na régua um pouquinho pro Roleiser, sabe? Que é um pouco... Ainda tá faltando aquele... Só que eu acho que é normal, é isso, é um processo E aí o que demora. Garro cai um pouquinho, o Bidon evolui bastante, Muito. assume a liderança. O aí André agora, aparece. o André aparece, aí o Bidon se machuca, o Bidon volta, faz 2 jogos, não vai tão bem assim, porque tá voltando de contusão. Exato, né? também. Sim. Enfim, é um Agora jogo... eu tô curiosa pra esse Novo Horizontino e Corinthians, E Corinthians, tá? vai ser interessante. Treinador, Estarei lá, hein? um treinador carrasca, assim, Anderson Moreira, Onde você tá? não vai estar, Danilo? E Tudo outra, vai. o Nossa, Novo adoro Horizontino, aventureira, gente, é futebolista. o líder do Paulista. É a melhor né? campanha, né? Melhor Não é à toa. campanha, então... campanha, um jogo né? interessante. Cara, isso é um time bom, cara. Sim, O Anderson Moreira, desde que arrumadinho. assumiu na Série B ali, claro, na Série B acabou deixando um pouco a desejar na reta final ali, que acabou, né?
perdendo algumas posições. Isso aconteceu também no Sport em 2023, Sim. que era o Anderson Moreira, que tinha aquele time que foi o melhor ataque do Brasil, com Wagner Love e Luciano Juba, que hoje está no Bahia. E no final, na reta ali final, também teve uma queda de rendimento. O Sport acaba não subindo em 23. Eu vejo ia isso falar que constante no o Novo trabalho Horizontino teve uma reta final Anderson. também, que ele pegou muita gente ali de cima, né, para brigar na Série B. Foi a campanha, Então, eu por acho isso que foi a reta difícil. final mais difícil foi a do Novo Horizontino, se eu não estou enganada, no ano de 2025. Vamos fazer uma rodada de palpites assim, tipo, chute mesmo, tá? Sem muita explicação. Vamos. Novo Horizontino e Corinthians, vai. Placar ou quem passa? Vocês querem o quê? Placar ou quem passa? Acho que quem Placar, Quem passa? Placar e quem passa. Nossa, são os Vamos dois. se Então vai, Bira. comprometer. Vai, Bira, vamos se comprometer-se. 1-1, Corinthians na final. Cara, o meu palpite é o mesmo. É, o meu Acho também. que vai para os pênaltis e o Hugo Souza vai fazer a diferença. De novo. De novo, você acha você? Mesma coisa. É mesmo? Hugo nos pênaltis. Vai. Não, eu acho que o Corinthians... eu queria falar que o Novo Horizontino passa, mas eu acho que o Corinthians está, como o São Paulo, numa ascensão muito grande. O Corinthians vem aí de sequências muito boas, então eu acho que vai fazer a diferença lá no José Ismael de Biasi. Eu vejo difícil, assim, é um jogo difícil. O Corinthians não está jogando o fino da bolsa, mas eu também acho que tem uma cara de empate esse jogo. Tem 1-1 ali. Com requintes de drama, Exato. sabe? Sim, Tal posso qual o jogo falar? da Portuguesa. O empate, o gol não vai ser do Corinthians. O empate vai ser do Novo Horizontino. Ou não, eu acho que vai ser pior. Vai ser o Novo Horizontino sai na frente e o Corinthians empata naqueles gols que a bola vai batendo, bate no queixo do zagueiro, vai entrando. Porque o Novo Horizontino Desespero. gosta de fazer gol no último minuto, hein? Também, né? Não é por nada. Também, Eu acho né? que o Corinthians passa, mas eu não vou nem colocar Não pênalti. sei. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Muito Também acho difícil, um muito jogo- difícil, muito Bom, um difícil. comentário completamente aleatório, mas é que eu vi o Cássio ali no Cruzeiro. Ainda é estranho pra mim ver o Cássio contra o Corinthians em outro time. E eu acho uma sacanagem, porque o Palmeiras e o Corinthians tiveram o Marcos ali, né? O Cássio, o São Paulo, o Rogério Ceni. O São Paulo demorou quase 10 anos pra conseguir ter segurança no gol de novo verdade. com o Rafael. O Palmeiras e o Corinthians aí, o Hugo Acharam rápido. e o Everton. Cara, A gente, São Paulo demorou a gente divide muito. o mesmo sentimento. Não, porque e o desde que o detalhe- Magrão o saiu, o detalhe Sport não nesse tem caso- goleiro. É verdade. Desde que o Magrão saiu. Nesse caso, Gabi, o Corinthians achou 2 goleiros, porque achou É verdade. o Carlos Miguel Carlos e o Miguel, que Hugo. foi embora, e logo depois veio o E Hugo. o- Falei, e o quando o Carlos Palmeiras Miguel saiu, eu falei, Teve acabou. o Fernando Praz, Teve o antes Fernando ainda. Praz, Teve sim. outros grandes goleiros. Verdade, aí teve passaram. grandes Foi um goleiros. que demorou demais. Gente, Verdade. e esse Jesse o Jesse é ótimo. E o Lingard, né? O Jesse Lingard, 33 Balão no Remo, anos. né? Rapaz, dá um balão no Passagem Remo. pela Balão no seleção Remo. da Eu acho meio Inglaterra, loucura. já jogou com Memphis, né, no Manchester United. Quer ver? Tem uma arte aí, só para vocês verem quem é o Lingard, quem não está ligando o nome à pessoa, mas ele está com 33 anos, clubes. United, de 2011 a 22. Mas olha a Leicester, quantidade de clube emprestado de 2011 até Birmingham, Brighton, e que mais? Nossa, Derby County, West Ham, Nottingham Forest e depois o último foi lá para a Coreia jogar no Seul, Meu 2024, Deus. 2025. Cara, Jogos, 446 jogos, 95 gols, 63 assistências. Na seleção, 32 jogos, 6 gols entre 16 e 21. Na Copa do Mundo, 6 jogos em 2018. O último jogo foi no ano passado, em novembro, 30/11 de 25. da minha mãe. Ele vem sem custo para o Corinthians e ganhando salário dentro do É interessante essa filosofia do Corinthians de tentar procurar jogadores em fim de contrato, Sim, que estão que não sem tenha contrato, despesa. que não precisa de despesa, só arcar com salários e tudo mais. Agora, vou ser bem sincero, eu acho que eu não apostaria num perfil do Lingard, a gente até já discutiu isso, eu e a Gil, Sim. quando ele estava em vias de ir pro Remo, que eu achava uma aposta completamente desnecessária, porque 33 anos, a gente fala muito, o cara jogou no Manchester United. Cara, ele nunca foi titular absoluto do Manchester United, não teve uma temporada, nem quando ele era uma promessa, ele era o titular do Manchester United, não era. Ele era um cara que entrava muito de segundo tempo, alguns jogos ali como titular, mas um cara que oscilava muito, jogava mais pelos lados do campo, né, esse meio aberto, tanto mais pela direita, mas também pela esquerda. E, cara, ele tem números que não são tão bons, ele fica 3 temporadas na Coreia do Sul e, vamos ser sinceros, ele não é um Memphis que é um craque de bola que vai chegar e não Sim. vai precisar se adaptar. Esse cara vai precisar se adaptar. Quanto que ele ganharia? Saiu? É aí que tá. Então, eu não sei, mas tá. ele é de um país que ganha em Libra, então assim... Mas ele vem ganhando bota 100 mil menos libras e- nessa brincadeira, já é 700 pila aqui, então
Então, assim, é uma grana... Ele vem, pelo que eu li, dentro do que o Corinthians está pagando, pode pagar. E assim, o que Mas mais... tá pagando? Paga alguma coisa? Paga, se não pagar, o time Ele não estaria vem de jogando. graça, né? Ele Ele vem de graça. graça, mas enfim. Bom, vai- eu acho que no final é uma loucura, acho que vai pelo nome, assim... A nossa discussão, eu e o Bira, a gente discutiu da seguinte forma. Pode gastar dinheiro Para o melhor. Remo, e aí o Bira discordou de mim, mas eu falei, cara, se o Remo contratar o Lingard, como tava com conversas avançadas já, pra mim ia ser uma das maiores contratações do Norte e Nordeste. Por uma questão de nome, por uma questão de ser um cara do tamanho do Lingard. Ele pode Vender não estar jogando nada camiseta, agora. sim. Mas pela questão do marketing, seria uma das maiores contratações. O Bira discordou, falou que não Eu seria uma discordo, contratação eu já boa acho que o pro Iago Remo. Pikachu no Remo, depois da história no Paysandu, talvez seja Bira, a maior é o Lingard. contratação. O cara jogou na seleção inglesa, cara, você precisa aceitar isso. Não, mas, entendo. cara, jogou Eu na seleção entendo o inglesa ponto aí. A dele. seleção inglesa ganhou a Copa de 66 só. Tipo, jogou na Bira, seleção para, inglesa. cara. A grande seleção inglesa. Eu acho que a maioria das mas é o pessoas futebol não ia inglês. saber Ah, quem mas o era. Eu futebol até entendo inglês o só é ponto o futebol dele. inglês. Não é A possível. Premier League só é Do Premier Eu acho League que as porque pessoas tem não futebol iam de outros lembrar quem países. era. Eu falo, quem é esse cara aí? Tipo, Não é possível, gente. Não é possível. Não, Tô Lingard não é vivendo nada. uma O cara não é realidade titular. Eu acho que mediaticamente seria mais interessante no Remo, No Remo. do que vai ser pro sim. Corinthians. No Corinthians, entendeu? eu acho que mediaticamente não vai ser bom e futebol falando também Agora, não vai gente, ser bom. que Ele é não vai jogar pra ser engraçado o titular. Dorival falar que tem muito jogador estrangeiro, aí a direção, toma ali mais Toma um. mais um. Exatamente. Tem muitos jogadores Acabou estrangeiros. de criticar. Angileri, Pedro Milans, São 9, se não me engano. Zacaria e Zacária, esse. Quatro caras. Zacaria. Quatro Já pensou? caras gringos. Vai a bola, Memphis Depay toca pra Garro, Garro. Bueno, aqui está Lingard, paga a bola. O inglês Aí ele tem que escuta tá em dia, né? ele escuta um grito assim, Didi! É o Zacarias lá jogando. Tem tudo, menos o idioma português no Corinthians. É, o assim. E tem o pessoal tem que tá Carrillo, com inglês é verdade. bom agora no Corinthians, né? Porque tem Garro, Carrilho. Carrillo, Tem um monte de cara ainda Mas, que também fala enfim. espanhol. Mas eu vou ser sincero. Espero que ele... Espero não, porque eu não sou corintiano. Mas assim, que queime minha língua. Porque a verdade é que eu acho bem estranha essa contratação. Assim como eu acho bem estranha a do Zaccaria Labiade, que também é um jogador sem nenhum perfil assim que o Corinthians... E outra, não são jogadores que o Corinthians está tipo assim, precisa muito de um cara para essa posição. Não é, né? Porque você eu trouxe acho que esse o cara, Corinthians que é o Caio precisaria de César. vários reservas, né? Sim, tem um Você tem o titular Caio bom. César. É tipo agora, Substituição. nenhum é um atacante 9 para ser reserva do Yuri, né? Então, aí que me exatamente, pega. aí não tem, Exato. né? Porque o Aí Pedro... você vê que não é uma contratação da comissão técnica, né? A gestão ali Então, fazendo isso que é foda. O Dorival já falou, não sei o quê. O Neto ficou bravo com isso. Ele tava falando, que o Dorival pediu não sei quem, aí traz o amigo do Memphis. Então, quanto que a comissão quer essa galera ou é só pra fazer meio que um lobby? quase, Se vier vamos mesmo, eu tô contratando. curiosa pra ver a entrevista do aguardar. Dorival, porque o Zacaria, ele falou, não pedi. Não dá pra falar que o se o Corinthians Lingard, não ele vai tá se falar a mexendo mesma no coisa, mercado, sabe? Porque, Exatamente. senão seria o quê? Terceira janela seguida que o Corinthians não ia fazer nenhuma contratação. Aí começou. Aí traz o Gabriel Paulista, sem contrato, mas corintiano. Caio. Aí É traz verdade. o Caio César, César. que tava ali escanteado na Arábia Saudita. Vai o que pintando dá uns pra caras. perceber É que vai pintando uns caras aqui, tipo, não tem um planejamento. Na Só vai- teoria, Oportunidade de mercado, chama você tem o scout, que avalia o jogador, acho que pela sua qualidade, enfim. Sim. E no Corinthians, o scout, além de avaliar tá avaliando pela Amizade. grana. Não, A a amizade amizade é só o tudo. Zaccaria. Cara, de ô Zé, amizade. sabe o que eu acho? Que, na verdade, o processo do Corinthians talvez esteja inverso. É tipo assim, a diretoria acha um cara e fala, Scout, vê aí, se dá. Aí o Scout olha e fala, dá. Legal, Aí pode ser. então vai. pode ser. E o Dorival confia no Scout do E Corinthians. aí, nesse caso, quero fazer um comparativo com o São Paulo novamente e elogiar o trabalho do Rui Costa, né? Que foi buscar no Mirassol um Danielzinho sem e um dúvida. Lucas Ramon, que jogadores hoje que são Cara, esse titulares. Lucas Ramon não me desce, Sem cara. custo. Lucas Ramon, Cara, no Gilberto? esporte o cara não fez nada, velho. Sério mesmo? A torcida do São Paulo quer tá- fazer uma estátua Uma dele estátua, já. meu. É, jogando muita os questão dois de sem acho que custo, né? identificação Os dois com o sem clube, custo. cara. Isso tem muito no futebol. Que coisa, né? Exato. E aí aproveitar, né? Olha lá, todo mundo sem custo. Eu não vou falar mais nada, mas você já sabe, né? A diretoria que eu tô olhando no fundo do olho. No fundo do agora. olho. Você sabe Agora, o que eu tô falando. corta pra mim, que eu vou falar com você que tá aí nos assistindo. Olha, há anos conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas, presta atenção, porque isso é muito importante também, tá?
jogue com responsabilidade, ok? Vamos continuar falando porque do outro lado, no outro jogo... Dandan, o São Paulo venceu o Curitiba, né? Mesmo jogando com reserva, chegou agora a 7 vitórias nos últimos 8 jogos nessa temporada. O gol da vitória foi marcado numa cobrança de pênalti muito contestada pelo pessoal do Coxa. O lance foi uma dividida entre o atacante Tapa e o goleiro Pedro Morisco. Ficou dúvida sobre quem tocou primeiro na bola. O goleiro sofreu uma luxação no ombro direito depois do choque e teve... acabou sendo desfalque do time, né? Nas próximas rodadas. Vamos mostrar o gol do Cauli? Quer ver? Roda aí, vamos lá, vai. Eu não sei aí a jogada, ó. Não sei pra quem que ficou dúvida, né, Zé? É claro que ele perde total o tempo da bola e dá um soco. Na hora do lance que aconteceu ali, eu confesso que não achei nada, achei um lance normal. Mas você tendo o replay à disposição, você percebe que o Tapia cabeceia primeiro e na sequência ele é atingido na cabeça. Tanto que a bola vai pra cima. Exato. Não, eu também Cara, e ele acho assim. luxou, foi o pulso, né? O ombro. ombro. Cara, imagina a força que ele não foi pra dar um soco e deu no Tapia. Exato. Então não tem muito que... Quando foi no Corinthians e Palmeiras que teve um que o Carlos Miguel acerta e depois o Yuri perde o pênalti também, não teve? Foi o Carlos Miguel. Foi o né? Carlos Miguel. Que é a Tem um do mesma Rafael coisa. também, É o contra o Rafael, Palmeiras. é verdade. Entendeu, Rafael? Que é a mesma coisa. Isso daí virou. Tem um do Brasão também, que contra o Eu Vitória. acho que é pênalti, porque... Enfim. Ele acertou a cabeça do né? jogador. A pessoa... Isso, se o cara tocou na Chegou bola atrasado. e ele deu uma porrada no cara... É pênalti, não tem muito o que discutir. As pessoas dizem, não, mas o cara nem mais na jogada estava. Se a bola tivesse em disputa... Mas, gente... Não, se o goleiro chega, dá um soco na bola e eles se chocam... Aí eu já vi goleiro, árbitro não marcar isso? Já vi. Mas também vi vários marcando. Né? Esse é o terceiro seguido que eu vejo marcando. E acho que foi. São Paulo jogou bem, Dan? Fez o que precisava, né, Zé? Foi aquele jogo que o São Paulino sai muito feliz porque conseguiu poupar os jogadores para uma semifinal de Campeonato Paulista, deu descanso para os principais jogadores e conseguiu uma vitória fora de casa, conseguiu 3 pontos contra o Curitiba lá fora com o time reserva. A vitória é importantíssima para o São Paulo, mantendo essa fase positiva que o Crespo tem trazido. São 7 jogos sem perder, já do São Paulo, 8 jogos sem perder, se eu não me engano, com 7 vitórias aí. Então, um momento muito importante para o São Paulo e mostrando como no elenco você tem vários jogadores que podem acabar resolver. Né? Isso que é importante. São Paulo viveu um ano passado muito difícil por conta das lesões, mas esse ano, tendo os jogadores à disposição, pode sim chegar nas Copas, pode sim chegar um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. 8 jogos, né, invicto, e vem numa sequência de 5 vitórias, é muita coisa. É muita coisa. Não, e uma das coisas legais, que a gente já falou um pouco disso, é essa rodagem do elenco, que eu acho que é o mais importante, ainda mais nesse momento que tem paulista, que tem brasileiro, tudo junto. O próprio Marcos Antônio, acho que ele vem caindo um pouco de produção nos últimos jogos, porque ele estava sendo o destaque. Contra o Flamengo, ele jogou muito. Jogou muito. Agora, ele não é o principal jogador do time mais, mas você vê que outros jogadores, o próprio Bobadilha... Né, Gabi? Exatamente. Isso que é legal, isso que é importante. E aí, ir para o Couto Pereira e conseguir uma vitória fora de casa com um time misto reserva... Não, é super importante. Gigante. Contra o São Paulo, que manteve uma base do ano passado, começou o campeonato bem. Dividindo a responsabilidade, né? O Marcos Antônio estava sendo o foco da situação. O Danielzinho chega... passa a chamar um pouquinho a responsabilidade. Os dois jogando bem, Marcos Antônio e Danielzinho, estão potencializando o trabalho do Bobadilha. Está jogando bem também, que nunca foi um grande craque. Foi muito criticado até no começo. Eu mesmo critiquei o Bobadilha e hoje está fazendo um ótimo trabalho. Agora chega um Cauli também para compor ali mais uma opção. Não, e outra, jogar fora e ganhar fora. Porque o São Paulo de Dorival ganhou na penúltima rodada fora de casa. Um jogo. Sim, um jogo contra o Bahia. Então, assim, ganhar agora já está... O Zubeldia, ano passado, por exemplo, o São Paulo tinha, 12 pontos na 12ª rodada. Sim. Já tá com mais ponto agora. Não, e vale ressaltar que acho que passa muito também pelo trabalho do Crespo, que é um cara que gosta de potencializar o jogo de meio de campo, né? Acho que a gente fala muito do futebol argentino, né? Que vem sendo talvez o futebol que tem brilhado os olhos por conta, né, da Copa do Mundo, dos 4 jogadores de meio, que todos são formados camisas 10 e viram volantes, viram camisa 5. E eu acho que o São Paulo está começando a fazer exatamente esse tipo de jogo. Porque se você parar para pensar, o São Paulo não tem um camisa 5 pegador e o São Paulo não tem um camisa 10 criador. Ao mesmo tempo, os 3 jogadores de meio de campo que ele vem escalando, no caso, né, o Bobadilha, o Danielzinho e o Marcos Antônio, fazem o papel tanto do 5 quanto do 10.
10. E eu acho que isso que tá ficando legal no jogo do São Paulo, que é um jogo ali de trabalho de meio de campo, de posse de bola interessante, que pouco time no Brasil tem feito, sabe? E ainda mais quando ele ajustou ali a linha de 3 para a linha de 4, você para de espaçar o time que nem estava sendo espaçado, matou o buraco de contra-ataque que os times conseguiam achar no São Paulo, e o São Paulo engatou aí 5 vitórias contra times grandes. 5 mesmo, que o São Paulo tem, seria o Luan. Ou o Pablo Maia. O Pablo Maia já é um 5 quase... Ou é 8. 5,5. 5,5, vai. 5,5. Mas é legal uma camiseta, 5, tem o 65 e o 5,5. Deixa eu falar, outra cena que chamou a atenção nesse Curitiba e São Paulo, antes da bola começar a rolar, o auxiliar Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa fez uma brincadeira sobre o atacante Luciano. Quer ver? Roda aí, só pra vocês verem. Rapidinho. Bola? Sai jogando. Fica a bola. Campo nosso. Você vai trocar então. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O Rafael Tolói, zagueiro, é o que vai falar com você. Tá bom. Fechou. Obrigado. Sendo o Luciano, tá bom. Isso é interessante porque, para quem não sabe, o Rafael capitão, e normalmente ele indica para o árbitro quem de linha vai conversar com a arbitragem. Porque o goleiro está lá atrás, dificulta. Então, ele indicou ali o Tolói para conversar com o árbitro. E ele falou, ainda bem que não é o Luciano, porque não ele sendo o Luciano, tudo bem. Sempre sai. Isso é muito bom. E realmente, o Luciano, para falar com a arbitragem, não é o mais indicado, isso não. É legal, ele vai ser Olha, por falar em arbitragem, quem apita o Choque Rei, né? No caso. Não, é a Daiane. Daiane? Daiane Muniz, vai ser legal. Eu espero que ela vá bem, porque, na minha modesta opinião, eu achei ela grata e grande surpresa da arbitragem nesse primeiro semestre, né? Nesse começo de ano. Eu odeio a arbitragem no geral, mas realmente ela fez um trabalho legal. Fez um trabalho legal, né? Ela e o Flávio Rodrigues legal, tá? de Souza, eu achei. Oi? O Bira falar é uma aspa muito legal. O torcedor odeia a arbitragem. Não, né, eu odeio a arbitragem. Eu sou contra árbitro. Pra mim é melhor ele virar uma coisa anárquica, que não tem regra e eles se matam em campo, do que um cara que faz tudo errado ali, entendeu? E ainda tem um outro lá no vídeo que quando um não faz errado, ele ajuda a errar. Exato. Né? Tipo, é muito ser humano muita gente. Cadê os robôs? Vamos fazer um cara a cara? Bora. Ó, porque domingo, 8h30, tá? Lembrando que o pré-jogo, tanto no sábado como no domingo, é com a gente aqui às 7h30, tá? Mas domingo, 8h30, tem Palmeiras e São Paulo, na Arena Crefisa Barueri. Vale, como vocês sabem, vaga na decisão do Paulistão. Então, nós vamos fazer um cara a cara. Eu quero que vocês 4 escolham. Okay. Eu vou ser o voto de Minerva só, tá? Se empatar, eu faço o voto que me enerva. No confronto. Vamos começar com o gol. Quer ver? Coloca a arte na tela. Palmeiras e São Paulo, Carlos Miguel e Rafael. Vou começar com ela, que está com essa jaqueta linda, que a gente já fez o acordo dos casais. Da troca. Vai, da troca. Manda, Gabizinha. Olha, gosto dos dois, tá? O Carlos Miguel acho que vem bem também. Mas é tricolor. Mas o Rafael é mais consistente. O Carlos Miguel ainda tem algumas coisas, algumas falhas ali, mas então ficou com o Rafael. Você, Gil? Olha, eu gosto muito dos dois goleiros, mas eu acho que eu ainda prefiro o Carlos Miguel. Tá, um pra cada. Vai, Danzinho. Não, o Carlos Miguel tem um baita potencial. Vai ser tricolor. Jovem goleiro. Mas eu sou São Paulo. Mas ainda tem alguns detalhes, sim, para melhorar. Ainda está sendo um pouco contestado por alguns torcedores. O Rafael acho que vive um momento melhor e já está mais consistente ali. Eu vou de Rafael. Cara, eu queria empatar pro Zé decidir, mas o Zé nunca vai escolher o Carlos Miguel. Eu já sabe, né? Então eu vou escolher o Rafael. Não, eu vou de Rafael também, pô, que isso? Decide aí, porque eu não vou... Eu queria falar Carlos Miguel. 2x2 o Zé decide, mas você quer ele vai escolher o Rafael, então eu vou de Rafael. Vamos adiantar o trabalho dele. Então tá, deu Rafael. Olha, eu nem queria isso. Vamos lá, então, agora pra laterância, né? Vamos lá. Aí, ó, Kelvin e o recém-chegado Lucas Ramon. Eu vou começar com o Bira agora, tá? Zé, cara, é muito louco, né? A Ju tá rindo ali que o Lucas Ramon foi péssimo no esporte, mas ele tá sendo ótimo. Exato, ele vem sendo ótimo. Não, peraí. E ele vem de um campeonato perfeito também. Vamos falar que ele veio do Mirassol. Exato, e o Kelvin, a minha análise do Kelvin é que é o jogador de linha que mais oscila no Palmeiras. Então eu fico com o Lucas Ramon só por isso, tá? Porque eu acho que o Kelvin talvez tenha mais potencial, mas o Lucas é um cara que oscila menos, é mais eficaz no momento. Danilo Soto. Eu acho que a lateral direita do Palmeiras é a mais questionada pelo torcedor, o Kelvin e Giai. E o Lucas Ramon, como a gente disse, desde o ano passado no Mirassol, não pelo trabalho que ele está fazendo no São Paulo agora, mas pelo que ele fez no Mirassol
e começou a fazer no São Paulo, Lucas Ramon. Quem diria, hein? Você, querida fã de Lucas Ramon na época do Sport. Eu não tenho nada contra. O problema chama-se isso aqui, Instituição Esporte Clube do Recife. Não é possível que todo jogador que passa nesse clube dá errado. Mas eu vou com o Lucas Ramon justamente por isso que os meninos falaram. Tá bem, tá bem. E você, Gabi, eu sei qual que você vai, mas vai. 4-0. Não, mas acho que os meninos já falaram isso aí. O Kelvin tá bem contestado. Eu tô de olho ainda. nos tricolor, que só votam em tricolor, hein? Não, Eu tô percebendo até também. você votou nos Por mesmos, enquanto, Bira. não teve nenhuma. Bira, você tá, tô só botando jogando fogo, contra a sua velho. fala. Então temos na lateral, na primeira lateral ali na direita, Lucas Ramon. Agora vamos pra zagueirância. Aí, ó, Gustavo começa o Gomes Verdão. e Alan Franco. Né, galera? Aí o Verdão é Tá, eu vou agora pela Gil. Então, Vai, acho Gil. que Vou tem só começar um com detalhe você. aí Gil. que eu acho que o Alan Franco, se não me Pera engano, ele não joga. Será que não joga? Acho que ele tá suspenso nesse jogo. Pode me confirmar aí, produção, mas eu acho que o Verdade, ele recebeu o amarelo, o segundo amarelo. Ele deve segundo. vir com Arboleda e Sabino. Deve ser a dupla de zaga do São Paulo se ele jogar com 2 zagueiros, tá? Nessa aí, o Sabino entra ou é o... Não, é o Alan Franco que tá ali. É o Alan Franco. Vamos fazer como tá aqui. Vamos fazer como tá aqui? Ah, Com tá, esse tudo bem. asterisco, porque realmente tem razão. O Dito Alan isso, recebeu Gustavo o segundo Gomes. amarelo, Gustavo Gomes. Você, Gabi? O Alan Franco fez uma temporada muito boa ali em 2023, ali, enfim, na Copa do Brasil, mas não veio muito bem ultimamente, então o Gustavo Gomes é mais consistente, zagueiraço, enfim, Gustavo Gomes. Se me dessem livre-arbítrio de escolher qualquer zagueiro no Brasil pro meu time, eu escolhi o Gustavo Gomes. Então, pra mim, ele é o concurso dos Eu acho o zagueiros Gustavo no Gomes a Brasil. cara do Corinthians, só falei, tá? Mas enfim. Não, vai. Tem cara eu mesmo. concordo. O Alan Franco fez uma temporada espetacular ano passado, mas o Gustavo Gomes, a consistência que ele tem é impressionante. A gente De acha que ele vai temporadas já, cair. exato. Você acha que acabou. Não, o Gustavo Gomes tá Xerifão. A lá. dupla dele pode O até xerife do oscilar. Ele Verdão. não. Ele não oscila. É Gustavo Então, Gomes. não Gustavo tem pra Gomes. ninguém. Gustavo, vamos para outra. Vai entrar Murilo e Sabino aí agora, né? Provavelmente o Sabino vai jogar mesmo. No Deve Dan tem ser. razão e deve ser o Arboleda também. Deve ser o do outro Arboleda. lado. Sabe fazer a não? dupla. Ele Vai, tá vai, dando você, umas vai, Gabi. lançadas assim, vocês viram o lançamento que ele deu, né? Então assim, vamos de Sabino, Sabino nessa daí. Gil, vai você. Por incrível que pareça, esse cara me fez muito feliz no esporte, né? Eu gosto muito do Sabino e eu acho que desde que ele chegou no São Paulo, ele tá em forma física, ele chegou um pouco acima do peso, ele é muito disciplinado, é um baita de um zagueiro. Eu vou com o Sabino. Bira. Eu não consigo ir com o Sabino. Eu vou de Murilo, porque eu acho que também é um cara passagem em seleção brasileira, enfim. E por mais que tenha sido a dupla que tá oscilando, né? Entre ele e o Gustavo, a torcida tem caído mais nele. Eu acho que ainda é um excelente zagueiro, rápido. Sim. A dupla de zaga do Palmeiras, né? Pra mim é Murilão. Hoje o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo no elenco, sem dúvida nenhuma. Mas zagueiro como zagueiro, acho que o Murilo é mais jogador. Eu vou de Murilo. Empatou, né? Não, eu vou de Murilo também, exatamente pelo que o Danilo Que falou. milagre, tá vendo? Que Não, eu acho que o... Não, o problema dele é só com o Carlos Miguel. Carlos Miguel. não, tudo bem, então. Sabe? O Carlos Ok. Miguel Pensei que era é qualquer uma jogador que coisa... usava É um negócio verde. pessoal. É uma coisa pessoal, Carlos Miguel. Não, tudo bem. Enfim. Vamos lá para mais. Coloca aí o Piquerez e o Enzo, é isso? Então votei no Murilo. Murilo levou. foi eleito. Né? Murilo foi eleito. Justo, tá? Tá, também acho. Caramba. Aí, ó, Piquerez e Enzo. Danilo Soto, vai. Olha, eu acho que o Piquerez, no conjunto da obra, é o melhor lateral esquerdo que a gente teve nos últimos tempos aí, porém não vive um grande momento. Eu acho que o Enzo Dias hoje, tanto defensivamente como apoiando, está no melhor momento. Hoje eu escolheria o Enzo Dias. Boa, eu vou pra Gabizinha. Gabi, você. Eu concordo. O Piquerez está sendo... Os tricolores, mano. Eles não votaram, só votaram no Gustavo Gomes. Não, mas eu Não, Gustavo no Murilo, caramba. Botei no Murilo e no Gustavo Gomes. Não, mas assim, o Enzo Dias ficou fora aí e voltou, né? E é muito... Ele é crucial pro São Paulo na lateral. E o Piquerez não passa por um bom momento, mas é o que o Dan falou. Acho que no todo o Piquerez, é destaque nos últimos anos, mas hoje, Enzo Dias. Enzo. 2 votos pra Enzo, eu vou com Bira. Bira, agora você, velhão. Não, eu vou de Piquerez. O Enzo Dias não ia ser titular unânime em nenhum time do Brasil. Ele ia disputar...
momento, Bira. A gente tá falando de hoje. Não, eu tô falando de hoje. Dia Hoje, 27 de fevereiro. se me dão duas cartas, você quer o Piquerez ou o Enzo Dias? Eu vou falar, o Enzo Dias vai ser reserva do Vini Lira, capaz. Porque é isso. É um jogador que oscila, é um jogador que Birão, não é uma unanimidade técnica. O Piquerez é uma unanimidade pra técnica. contratar, eu vou querer o Piquerez também. Só que, hoje... Também. O Piquerez é mais Não, jogador. mas a minha análise é hoje. É uma qualidade técnica acima do Enzo Dias. Eu prefiro o Piquerez. Eu escolheria o Piquerez. Não escolheria não. Você vai escolher agora. Eu escolho o Piquerez, galera. Tamo junto. Eu posso falar, antes que o negócio acabe, esse cara a cara é muito difícil, porque às vezes a gente fala de momentos, a gente fala de jogador e de carreira, de não sei o quê. A gente tem que definir o critério, entendeu? Você tá falando aí, você que tá confundindo aí. Mas eu acho assim, o critério é que assim... Por exemplo, o Murilo, óbvio, vou contratar os jogadores. Vou contratar o Murilo, não o Sabino, óbvio. Eu ainda acho que o Sabino hoje pode deixar meu time mais na mão do que o Murilo, entendeu? Não, eu acho que vocês não devem brigar por isso. E eu acho que, por exemplo, o critério é assim, a gente tem um critério, o Zé Luiz desempata. Mas se eu quiser fazer assim, não vou desempatar, monstrão! Grita daí, Piquerez ou Enzo Dias? Piquerez. Vamos. Boa. Agora grita daí, 3 pratos de tigre triste. Tristes. Então tá, deu Piquerez. O desempate foi do monstrão, tá? Vamos pra outra. Agora o Marlon Freitas e o Danielzinho. Que sacanagem. É sacanagem, tá? Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí vocês querem que eu escolha o Marlon Freitas. Não, mas então... assim, é uma disputa, porque o Marlon chegou e é o dono do meio de campo do Palmeiras. O Danielzinho é o dono do meio de campo do São Paulo, mas ele é dono. Mas é que tá, gente, a gente não pode deixar de lado o nosso clubismo também, não é problema nenhum. Existe, tá, tudo bem. Eu também acho. Qual o problema? Eu acho que o clubismo... o problema é da direção que botou 2 São Paulinos pra fazer o cara a cara. Botava, Sport Santos, chama o Carioca aí. Começando, eu vou começar, não tem problema nenhum. Marlon Freitas é um baita de um jogador, chegou com a camisa assim. Mas eu sou São Paulo para caralho. E o Danielzinho também chegou muito bem. Como eu sou São Paulino, eu vou escolher o Danielzinho, não tem problema nenhum. Tá, mas são 2 grandes jogadores aí. Eu já vou até adiantar o meu voto. Assim também. Se for para desempatar, eu vou de Danielzinho, mas depois eu explico por quê. Mira, vai você. Não, deixa eu ser depois. Você quer depois? Tô pensando. Então vamos passar aqui. Juzinha, vai. Cara, o Marlon Freitas, pra mim, é um... Nossa, ele é muito, muito, muito bom jogador. O Danielzinho vem fazendo a temporada também incontestável ali, encaixou muito bem com o Marco Antônio. É Marcos Antônio ou Marco Antônio? Marcos Antônio, desculpa aí meu erro. Mas eu vou de Marlon Freitas. Tá, ok. Vou de Marlon Freitas. Gabi, vai. Bom, eu poderia só repetir o que o Danilo falou, mas eu acho que eu vou... Mas você é muito tricolor. Escolherei o Danielzinho pelo simples fato que o Palmeiras tem um elenco incrível, maravilhoso, vários jogadores. O São Paulo tinha uma deficiência muito grande no meio-campo e o Danielzinho é a principal contratação, é o que o São Paulo precisava. Então, por esse motivo do São Paulo ser tão carente nessa posição, o Danielzinho chegar com uma grata surpresa, fazer jogada ensaiada, fazer Ela precisa fazer um discurso enorme. Vocês estão vendo, senhoras e senhores? Danielzinho, e agora ela canta o hino do São Paulo. Vote 30, Danielzinho. Vai lá, você, Bira. Zé, eu vou usar o argumento da Gabi, que é exatamente esse. O Danielzinho chegou num momento no São Paulo que ninguém estava competindo no meio de campo e o Marlon Freitas tinha competição pra caramba e mesmo assim foi o titular do Palmeiras indiscutível. No meu voto é Marlon Freitas. Não entendi nada, deu empate. Não, mas você entendeu? Entendi. E o Danielzinho não tinha tanta competição. O Marlon Freitas tem toda a competição do mundo e virou o titular absoluto. Então eu vou desempatar. Dizer que o Danielzinho resolveu o problema. E eu acho que o Marlon Freitas resolveu a saída de jogo do Palmeiras. Eu vou desempatar. E foi um problema, né? Aníbal Moreno, M. Martins. Vai de Danielzinho. Eu vou de Danielzinho. E vou porque eu acho que realmente ele caiu como uma luva no São Paulo e também pelo que ele fez no Mirassol. Eu era muito fã do futebol dele no jogadoraço. Eu falei, na hora que eu vi ali a comparação, é isso. A primeira reação é, putz, por mim poderiam ir os dois, por mim eram os dois. Então, exatamente. Mas que é importante que o Danielzinho trouxe pro São Paulo, fez a diferença. Andréas Pereira e Bobadilla. O Marlon ainda vai virar capitão do Palmeiras, tá, Zé? Anota aí o que eu tô falando. O Marlon Freitas ainda vai ser capitão do Palmeiras e vai dar piscadinha pro Botafogo. Isso vai rolar, tá? Pode ser. Andréas Pereira e Bobadilla. Vai, Bira, começa você, vai. Eu vou de Andréas também. Acho que o Andréas está um nível acima do Bobadilla. O Bobadilla compõe bem até o meio-campo de São Paulo. Acho que muito por conta do Crespo, não por conta do Bobadilla. Então eu vou de Andréas, que acho que tem
mais recurso ali, é um cara importante nesse meio do Palmeiras agora. Gabi. Eu também vou de Andrés, apesar de achar que o Bobadilla vem crescendo bastante de produção, ajeitou ali o meio-campo de São Paulo, que estava sendo muito contestado no começo de temporada, mas o Andrés... Vou de Pitico. Gil, vai de Pitico? Pitico. Who the fuck? Quem é Pitico? É o Andrés Pereira, a torcida chama de Pitico. Tá, entendi. Não, assim, pra mim é um baita... É porque você... Oh, meu Deus. Na época que o finado Twitter, hoje X, a turma começou a chamar ele de Pitico e aí... Eu também não sabia, Zé. Eu também não sabia disso. É Problema de geração idade, Z, né, pelo visto, então... Essa geração É geracional. Q, né? É geracional. É a geração é isso. R do Danilo. Por favor, Danilo, vá lá. Você sabia disso, não sabia, Bira? Ah, tá. Eu quero só ressaltar o trabalho do Bobadilha. Bobaldilha. Que tá indo muito bem. Você quer Bobaldilha, cara? Tá indo muito bem, muito por conta também do Danielzinho e do Marcos Antônio, mas eu vou de Pitico. Aprendendo, Eu sou entendeu? moleque, O eu sou Jonas moleque. Todo mundo também votou? é ensinamento. Ah, menino moleque. Unanimidade. Deu Pitico? Deu Pitico. 4-0 pra Pitico, senhoras e senhores. Cara, eu tô de cara que vocês não sabiam que era o apelido Pitico dele. não é fácil, senhoras e senhores. Qual a probabilidade Grande do Zé Pitico. só chamar ele de Pitico daqui pra frente? Não, agora Dan, acabou. eu tenho certeza que essa Agora é Pitico. Eu vou, inclusive, quando a gente entrar, viu, Dan, vamos já combinar pra Vamos gente combinar, mostrar já a fala modernidade. Eu já, Dan, direto do estádio, e me diga, o Palmeiras chegou? Chegou. Pitico apareceu? Apareceu! Vai mudar, Chico. Quem sai? Pitico tá saindo. Nossa, vai ser bom. Caraca, muito bom. Vou fazer Vamos isso lá. também. Inacreditável. Alan, acho que é o Alan e o Marcos Antônio. É isso, Alan e Marcos Antônio. Aí é sacanagem também, gente. Isso é muita sacanagem. Não, Rapaz, aí- isso aí eu diria que é impossível. Pô, a gente tá falando de um No cara atual que estágio. recebeu uma proposta de 40 milhões de euros do Napoli e do outro que talvez seja grande unanimidade do São Paulo. E E posições que o Flamengo Diferentaço. quis muito, né? O Flamengo quis muito o Marcos quis muito. Antônio. Posições Pô, muito sacanagem. diferentes. Dito isso, Dito isso, Dan, começa. Dito isso, eu não tenho como não votar no Alan, né? Porque é um jogador espetacular, que tem uma projeção aí de futebol para jogar na Europa. O Marcos Antônio, Ai, cara. todo mundo sabe que eu sou muito fã, fazendo um baita de um trabalho, posições diferentes. Mas o Alan é um jogador que provavelmente a gente pode até ver numa próxima Copa do Mundo. Boa. Gabi, Martins. Pô, eu acho que é isso aí. Com muita tristeza, o Marquinhos deixa pra próxima. cara, comparação injusta, tá? Alan. É injusto isso aí. É injusto ter que escolher um Gil. dos dois. Não, eu vou Então de vai. Alan também. Você vai de Alan Dá também? um voto também. no Marcos Antônio, vai. Eu vou votar no Marcos Boa, Antônio. é isso. Boa, vamos dar um voto É nele. legal, porque Mas- ele pode estar assistindo Bom. a gente. E o real é que pra mim o Marcos é o grande craque desse time de São Sim. Paulo hoje. É louco, né? Mas É um motorzinho, Alan, um motorzinho. Mas Não, o Alan impressionante, que- é impressionante porque eu vejo assim, né? Outro dia eu assisti o jogo, vi 2 jogos de São Paulo, fiquei impressionado com o Marcos Antônio. Sim. Ele mete cada bola, velho. Não, e ele Que busca a bola na aquilo? defesa, aí ele vai busca pra na aquele... defesa, Não, é volta, impressionante. articula e tal. É bizarro. Ao mesmo tempo, o que é esse Alan, velho? É, fora um da absurdo. curva. O que é o cara fora da no 1 curva. contra 1, no 1 contra 2, no 1 contra 3, o cara leva... Muito bom jogador. ele consegue clarear o ataque do Palmeiras. Então é difícil. Mas deu Alan, né? Deu Alan. Deu Alan. Vamos lá, mas agora eu quero ver, porque... Olha lá, já tacamos John Arias, ok? Ok. Produção Ok. tacou John Arias. Vocês Tá bom. entenderam a Canalha, jogada, né? produção. Entendi, a produção quis escalar o Palmeiras antes do Abel. E é isso. E detalhe, que o Abel falou que sai o Alan, mas não, nós tiramos o Maurício. Olha lá. Tá? Então eu não sei o que vai Tadinho acontecer. dele. Se fosse o Maurício aí, Jogou bem pra caramba. Não, mas Era mais escala, fácil. pô, o cara falou que vai tirar o Alan, a gente tirou o Maurício, que é anárquico A também. gente é anárquico, porque o Alan também, ele foi lá, agora ele virou paraguaio, estou aqui, O Maurício virou paraguaio, É. né? Enfim, não É, tem nada a ver, tá, gente? É que a xenofobia, gente gente. decidiu isso. Nós colocamos Gente, que jogador loucura. que tá amarelado e não vai jogar, tá? E nós colocamos John Arias porque a gente quer. Gabi, Eu tenho uma opinião que... Olha lá a opinião tricolor. impopular. Não, é só pelo fato de o Arias acabou de chegar. E, o Lucas Moura não estava jogando, sim. Mas, por exemplo, já fez o gol no jogo passado. Enfim, é muito difícil. Mas, pelo simples fato do Arias estar chegando agora, vou escolher o Por que Lucas o Lucas tá tão magro?
Monjauro, Zé. Então, parece, porque ele tá cabeçudo. É verdade. Não, Monjaro. ele fez um trabalho Ué, não teve a história do Monjaro lá? muito forte. Nossa, mas ele passou do ponto, eu acho. Acho que ele precisa comer Não, acho mais. que ele tá bem fisicamente É que ele come agora. frango e salada todo dia, ele já falou isso. Não, Eu mas, também. cara, Eu já falei do meu frango e salada que eu como Aí, ó. aqui. É um bom Gostei, frango Lucas da Moura, pega, Zé. a- Você vai fazer pra mim também esse frango e salada. Não vou começar. Tá, onde é que nós estamos? Tá, você já escolheu. Lucas Moura. Lucas Moura. Foi Tá. chato essa. Cara, daí. inacreditável. Vai lá, Cara, Bira. eu vou do Arias hipotético. Eu acho que é a melhor contratação do futebol brasileiro. Acho que tem tudo pra desfilar com a camisa do Palmeiras, casa com o estilo de jogo do Abel. Pra mim é o Arias. Tá, então temos Por mais um que eu acho Arias- que o Lucas vem numa crescente aqui. Eu acho que o Lucas, ele é tão decepcionante quanto o Neymar nessa... né, principalmente pensando em temporada passada também. Acho que ele foi muito mal e agora, assim, nos últimos Tá se 5 reencontrando. jogos, ele tá bem, mas eu fico com o Arias nessa. Gil Moura. Eu vou de Arias, também pelo que o Bira falou do Arias hipotético, mas a gente sabe da capacidade dele, da qualidade técnica. Ele é um jogador diferente. Para mim, foi a melhor contratação do futebol brasileiro hoje. E o pouco que ele demonstrou, enfim, é fora da curva. Então, eu vou de John Arias. Sei lá, eu sinto o Lucas meio Felipe Coutinho, sabe? Ele não é sim, 100%. ele não tá. Mas acho o que- fato dele estar jogando e o Arias ainda não, é só isso. Dan, você, Danilo. Jogou dois jogos. Jogou É dois uma jogos. escolha Difícil. pra caramba, até porque a gente é muito fã do Lucas, né? É um ídolo do São Paulino hoje. Já separou muito camarote pra ele no Morumbi. Já mesmo. Estive na casa dele já, entrevistando ele aqui pro Desimpedidos. Mas eu acho que o Lucas já tá num momento de carreira já de final de carreira. declínio, né? Não de declínio, mas já de final de carreira. Não é aquele Lucas de Champions League, de hat-trick de Champions League. No Tottenham, contra o No Ajax. Tottenham, Nossa, aquele exatamente. jogo absurdo. Então, acho que por esse motivo eu vou de John Arias, que acho que tem um caminho de sucesso maior aqui pra frente. Boa. Deu John Arias, certo, senhor Gabriel Carneiro? Deu. É isso, né? Deu. Então vamos mudar já. Agora eu quero ver Flaco Lopes e Luciano, gente. Quer ver? Sai. Levanta os dois meninos ali, saindo de trás do sofá. Opa! Ai, Flaco Lopes e Luciano. Gil. Cara, pela história do Luciano no São Paulo, pelo jogador que ele é, eu vou de Luciano. Pelos números também. Birá. Ah, não tenho como. Flaquito, Lopes. O Bira é o maior Sempre. Sempre fã foi, de- mas ele tá Não, mantendo a que, coerência. pô, eu acho o Flaco jogadoraço pra mim também. Eu tava falando do Danielzinho ser pra mim o grande craque do São Paulo. Pra mim, o Flaco é o grande craque desse time do Palmeiras, muito subestimado. É um cara que faz tudo do meio de campo pra frente. Joga de 10, joga de 9, joga de 7, joga de 11. Ele faz o que ele quiser ali na frente do Palmeiras. É fundamental pro estilo de jogo do Abel. Pra mim, Flaquito Lopes, convocado para a seleção campeã do mundo. Listo, perfecto. El Flaco que no es más Flaco López. Gabi. Ixi, achei que era o Danilo primeiro. Assim que eu Cara, gosto. poderia... Toma, distraída. Eu poderia argumentar para os dois jogadores. Eu poderia construir argumento para os dois jogadores, mas vou usar o meu São Paulinismo aqui, porque o Luciano foi um cara que, nesse começo de temporada, desde que o São Paulo estava oscilando muito no começo, perdeu do Mirassol, enfim, teve que ganhar do São Bernardo em casa com o gol dele, ele chamou a responsabilidade e ele fez muito a parte dele ali nessa recuperação do São Paulo. Acho que ele foi crucial. E ele é um cara muito contestado, né? Todo mundo contesta o tempo inteiro. A bancada amarela fica gritando todo dia, Luciano. E aí, dentro da própria torcida do São Paulo, tem uma treta em relação a ele, mas ele chama a responsabilidade. Mas eu vou deixar claro aqui que o Flaco é um jogadoraço e eu poderia argumentar a favor dele também, mas como sou São Paulina, eu vou de Luciano. Tá 2-1 pro Luciano. É você. 2-1 pro Luciano. E eu vou usar da sacanagem agora e vou colocar o Flaco Lopes para deixar o Zé definir entre um palmeirense e um São Paulino. Muito bom. Um que gosta de chutar a bandeirinha Gostei. e o outro que gosta de fazer gol. Cara, não, então. E aí, isso Zé? Não, os dois chutaram a bandeirinha, né? É verdade, os dois tiveram chutaram. uma treta com o Ô, Corinthians Zé, já. eu te pergunto agora, vem em mim aqui, vamos lá, rapaziada. Zé,
Pra você, qual dos dois chuta melhor a bandeirinha? Luciano ou Flaco Lopes? Quem que você escala no seu time? O Luciano chutou com mais fúria. E ainda foi lá pra torcida e xingou. O Flaco, ele chutou, mas depois acho que ele falou, caramba, será que eu fiz bem? Aí virou uma zona, enfim. E aí, Zé? Cara, não, eu vou de Flaco Lopes. Flaco Lopes. É lógico, Zé, porque o Luciano é ex-Corinthians, é igual o Carlos Miguel. Será que Ah, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Não, mano. Tá no É muito craque. Eu queria deixar isso passar batido. Mas ela lembrou. Desgramada, lembrou. Enfim, Flaco Lopes. Porque o Luciano foi corintiano. E depois que você deu esse voto, a torcida do São Paulo do meu lado começou. Arquibancada parando. Vamos lá, mudando já. Não, é que eu acho o Flaco melhor mesmo, tá? No futebol. É a última agora, não? Vitor Roque Gente, que saco que tá esse cara. E Caleri. Por quê? Cara, é que o Palmeiras é muito bom, gente. Gente, desculpa. Não é que eu não aí eu não gosto teria dos jogadores nem do São dúvida. Paulo. Nem Vários teria seriam dúvida. titulares do meu Vou time. começar com o Dan, mas eu não teria dúvida de sair empate disso aí. Sou muito fã do meu camisa 9, do Caleri. Voltou num momento espetacular, se preparou para voltar, mas eu acho que eu sou o Vitor Roque. Tá. Ele tem mais como é que eu vou dizer? Recursos. Boa, Birão. Tem mais recursos do que o Caleri, que é um baita de um atacante, baita centroavante. Giovanna. Vitor Roque. Tá. Sem muito... Gabi. Sou fã do meu querido argentino Caleri, mais Vitor Roque. Achei que não ia ter dúvida, mas enfim. Não, mas eu voto no Cabezoeira. Bira. Não, vou de Tigrinho, pô, Vitor Roque. Tá numa absurdo. fase. Pra mim é a discussão da seleção, ele tá presente. E o louco é que o Vitor Roque foi subindo, e agora ele tá numa fase voando a bola. Tá voando a bola, jogando muita bola. Ele é muito bom de chegar na área e mergulhar. E ele é muito forte também. Ele mergulhar lá. Brincadeira. Luciano! É brincadeira, pessoal, é brincadeira. Técnico, vai, pra terminar o cara a cara, Abel Ferreira e Hernan Crespo. Vou começar com você, Gabi, vai. Eu sei do seu amor por Hernan. Olha, gosto muito de Hernan Crespo, já que nos tirou da fila. Os dois são muito amigos, inclusive, eles usavam umas pulseirinhas iguais ali. Pulseira da amizade, Taylor Swift. Exatamente. Eles moravam ali na Barra Funda, Foram bem no show próximo. da Taylor juntos. Foi. Cantaram todas. Mas assim, o Abel Ferreira é incontestável. Abel Ferreira. Tá, Bira. Zé, pro Abel Ferreira ser incontestável, eu vou de Crespo. Porque eu acho ele um excelente treinador, cara. Eu gosto muito do Crespo, desde a primeira passagem no São Paulo, desde o título com Defensa e Justiça. Acho que é um cara que tem ideias de jogo muito legais. Então eu vou de Crespo, porque imagino que o Abel ganhe. Vai lá, Dandan. Se fosse por simpatia, eu ia de Crespo. Pelo amor de Deus. Né? E elegância também. E elegância, eu iria de Crespo. Mas acho que o Crespo precisa conquistar mais. Sim. Né? Precisa conquistar mais. Ele faz um ótimo trabalho, já foi campeão pelo São Paulo, mas precisa conquistar mais. O Abel conquistou tudo. Praticamente Exatamente. tudo. Falta alguma coisa. Falta um negócio Falta um negocinho para conquistar. Falta mas mundial, o Abel... Né? Palmeiras não tem mundial, é isso, né? Falta Calma. Só... Palmeiras não tem Calma. mundial. Fala, Não, eu Gil. vou de Abel. Pra mim é muito do que o pessoal falou. O Crespo é um baita treinador, mas o Abel conquistou tudo, cara. Tudo. Então, incontestavelmente, pra mim, o Abel. Né? Então, temos o Abel. Vamos colocar o nosso cara a cara, daqui a pouquinho como é que ele ficou. Tá? Eu não sei, antes de colocar o cara a cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero uma excelente notícia para 2026. E quem vai trazer essa notícia é Danilo Souto, Dan. Eu trago para você, rapaziada, porque o PicPay é o seu banco para 2026. Aqui você tem o PicPay Card, sem anuidade e pode parcelar o IPVA em 12 vezes. Então vai lá, amigão, e abra a sua conta. Né? Muito bom, viu? Cara, eu gostei da risadinha que ele deu no começo. Rachou o bico sozinho. Uma novidade boa, né? Para 2026. Felicidade. Felicidade. Coloca no quadro o nosso cara a cara. O programa, nós já estouramos o tempo, né? Já. Mas enfim, coloca o cara a cara, por favor, pra gente ver como é que ficou. Como é que não ficou? Olha lá, meu... Nossa! Mano do céu, Que olha. isso? Mas não tem muita novidade, Zé. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é fortíssimo, é gigantesco. Dito isso, clássico não se joga, clássico se ganha. Exato. Mas é O que fato. não quer dizer nada jogo pro final de semana, entendeu? Um jogo só. Não, e os dois do São Paulo, 3 ali, tem o Rafael, mas os dois do São Paulo de linha... Deixa eu ler são do rapidinho Mirassol. pro pessoal de casa. Rafael, gente, eu não enxergo. Lucas Ramon, Gustavo Gomes, o Murilo, Piquerez. Aí ali, ó, o Alan,
Perdão, Danielzinho e Andreas Pereira, Alan e Arias, e lá na frente a Flaquito, dupla mantida Cara, do Palmeiras, Zé, Flaco e A Vitor. verdade é que o único que cabe do São Paulo aí que poderia, pra mim, Marcos que Antônio. poderia mudar é o Marcos Antônio no lugar do Andrés. E aí acho que estaria justíssimo, porque de resto, cara, o elenco do Palmeiras é acima de tudo. É superior. Eu acho que agora, com o Arias, inclusive, e o Você vai Paulinho, que a fazer gente esse sempre cara fala. com o Flamengo, vai ele, tá exato, parecido. ele fica ali com o Flamengo, os dois elencos. Gente, nossas próximas transmissões. Põe na tela, vocês sabem. Olha lá. Coisa linda. Semifinais Nossa, do Paulistão, amanhã eu te convido para chegar às 7h30, sabe? À noitinha a gente tá aqui para fazer o pré-jogo de Novo Horizontino e Corinthians. E no domingo eu te convido também para chegar às 7h30 para ver o pré-jogo de Palmeiras e São Paulo. Os dois jogos começam às 8h30 da noite e vai ser muito legal. Cara, dois jogaços, né? Dois jogaços, né? Dois jogaços. Muito legal, vai ser bem interessante. 4 times bem diferentes e 4 times que mereceram chegar nessa semifinal. Queria te agradecer, muito obrigado você que ficou com a gente no Joga nas 11. Zé Luiz les diz, beijo. Tchau, gente. Obrigado.